de bola, galera! Então estamos no ar com mais um Pô de Dança hoje, primeiro Pô de Dança de 2023. Oh, que honra! Ana Paula Gomes, é isso aí. Demorei um pouquinho aí pra voltar a gravar, né? Tava com essa maratona nossa aí de congressos de janeiro, dezembro. Vida famosa, né? Vida famosa. Vida de trabalho, né? Vida famosa, vida de trabalho, meu parceiro. Vida de trabalho, porque o bagulho foi tenso, né? Então hoje a gente tá conseguindo aí dar início à maratona de entrevistas aí, né? De bate-papo com a galera, tanto do Zouk de samba, também já tô marcando com a galera do samba pra falar de carnaval, que tá chegando. Ai, Jesus. Vai ficar bagulho doido, né? E temos aí essa presença especial hoje, Ana Paula Gomes, cara, que me mandou um breve resumo aqui. Pô, meu irmão, aí, vou te falar, o negócio é doido, que essa mulher já ganhou de campeonato, meu irmão. Bagulho doido. Mas antes disso eu vou falar algumas coisas importantes aqui, que é se inscrever no canal, né? Primeiramente, se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele curtir, ativar o sininho. Sempre que tiver aí o Pô de Dança, você vai poder estar acompanhando nosso bate-papo com os artistas que vêm aqui, né? Acompanhando todos eles. E, ó, cara, tem mais de 30 vídeos hoje aí no canal, mais de 30 entrevistas. Eu preciso me atualizar, né? Porque eu só assisti os primeiros. O negócio tá doido. Então, ó, se atualiza porque tem muito bate-papo bacana aí, né? A galera que vem aqui conta muita história maneira e, cara, é sensacional. E eu aprendo muito, né? Com todo mundo que vem aqui e conta um pouquinho da sua história. Show de bola? Então, a primeira coisa é se inscrever no canal. Dá aquele suporte. Curte, compartilha, deixa lá, tá bom? Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que é o Michel Andrade. Michel Andrade Fotografia. Quem quiser tirar fotinha profissional aí, gravar vídeo, só falar comigo, manda um direct, que a gente tem aqueles precinhos especiais. Siga o perfil Michel e Gabi, né? Quem quiser aprender um pouquinho do Zouk brasileiro aqui no Rio de Janeiro também, fala com nós, que a gente desenrola essa parada, né? E temos hoje um parceiro que tá começando aí com a gente, né? Deixa eu tirar um mosquito aqui, ó. Sai mosquito. Falar um pouquinho do nosso parceiro, que é o Zouk Invix. Hoje tá com o retiro do Zouk aí de 23 a 25 de junho, né? Na Fazenda Liberdade Churri, lá no Espírito Santo. Caramba. Tu vai? Tô pensando. Se a data bater... E é legal, porque aqui, ó, 3 dias de aulas e festa, já com estadia e alimentação inclusa. Meu irmão, o negócio vai ficar doido. Beleza, galera? Então, nosso Zouk Invix vai deixar um cupom de desconto aí. Bota lá o cupom de desconto, PODDANCA50. E ganha R$50 de desconto. Ó. Caraca aí! Tá podendo, hein, Michel? Tá ficando importante, né não? É isso aí, vou deixar então o cupomzinho aqui na tela, vai aparecer em algum lugar, você só usar o QR Codezinho, que ó, o negócio é style. E vou deixar também as informações do site, tudo bonitinho aqui embaixo, pra você saber mais informações lá com eles. Show de bola? E é isso aí. Seguir o perfil então da Ana Paula Gomes, vou deixar também na descrição do vídeo, tudo bonitinho, né? Também do Léo e Ana? Léo Ana Dance. Não, sem o E, sem and, sem nada. Só Léo Ana Dance. Léo Ana Dance, perfil profissional. É isso aí, tá? E segue o meu também, tá, gente? Dá essa moral lá. Michel Lindo Andrade. Não botei o lindo não, porque seria muito... Seria muito esculacho. Isso aí, e agora falando um pouco dela, ó, Ana Paula Gomes começou a dançar com 6 anos de idade. Eita ferro, pô, tem 21, aí é mole. Aí é mole, começou tem pouco tempo. Comecei ano passado. Iniciou através da dança de salão, né? Teve aula com a Letícia Castro. Minha primeira prof. Eita ferro, pô, começou bem pra caramba. Né? Ele é um esculacho, né? Iniciou aí a parceria com o Léo Gomes em 2015, tá vendo? Um pouquinho tempo atrás. Fala sério. Eu sei. Aí, ó, 2016 já foi campeã aí, né, do Brazuca. Nossa senhora. 2015 aqui, ó, Latin Open primeiro. 2017, Latin Open. Foi 2017 Latin Open. Esse foi o terceiro e último que a gente competiu, na verdade. Eita ferro, vamos falar bastante aqui de campeonato, hein? Ok. Ganhou Brazuca, ganhou Bergs. Nossa senhora, essa mulher é um terror. E aquela coreografia linda lá, quando você anunciou o Miguel também, aquela coreografia pra mim, que ela bate no meu coração. Eu tô com saudade dele, não trouxe ele, tô bolado. Isso aí, show de bola. Então, essa Ana Paula Gomes com você hoje no Pô de Dança. Aninha, sabe que eu te chamo de Aninha? Ana Paula. É engraçado, todo mundo me chama de Ana, porque o Léo sempre me chamou de Ana, mas eu sinto que as pessoas que
que é mais íntima minha, me chama de Ana Paula, que é o que eu sinto que é o nome de quem menos me conhece, porque passa muita seriedade, tipo, Ana Paula. Mas é engraçado, você, Gabi, tem umas pessoas que são mais próximas de mim e que me chamam de Ana Paula, acho que principalmente pela intimidade. Brigando, né? Mas aí eu já aceitei. Eu entendo como carinho porque são pessoas mais próximas. Mas eu gosto de Ana também. Não, Ana Paula é minha mãe que me chama quando tá brigando comigo o tempo inteiro. Show de bola. Então conta um pouquinho aí dessa história dançante. 6 anos de idade, como é que foi? 6 anos de idade? Assim, porque é muito nova pra começar na dança. Eu também comecei novinho, né? Mas eu comecei por causa dos meus primos mesmo. Mas como é que foi? Decidiu dançar, tipo, botando balé? Eu lembro que eu decidi por mim mesma. Eu pedi pra minha mãe pra poder ir pro balé. Eu tinha um Sesc. Sesc só tem no Rio? Só no Rio, né? Que tem Sesc? Não sei te dizer, não. Mas não sei se o pessoal conhece aí o Sesc. E tinha um Sesc bem perto da minha casa. E eu pedi, eu acho que eu via, né? A sala era transparente e de vidro. Então eu vi que tinha aula de dança lá. Eu pedi pra ela. A minha mãe, ela começou... O primeiro trabalho dela foi como dançarina. Né? Ela fez dança desde sempre, várias modalidades, participou das melhores e principais escolas aí do Rio de Janeiro. E aí começou como professora de dança, depois de um certo momento... Era o quê? Balé? Era balé, era afro, era moderno, era jazz, era tudo. Então já veio do sangue, já tá no sangue. E aí chegou um certo momento que meu avô faleceu e minha mãe queria dar uma força pra minha avó financeiramente e a dança, né, não ajudava muito, então a minha mãe parou como professora de dança, e aí fui tentar concurso público, fui fazer faculdade, etc. E hoje ela tem uma outra carreira, mas ela passou por essa carreira, mas ela nunca me obrigou, assim, falou assim, vou botar na dança porque eu amo a dança, porque eu também já dancei, foi uma vontade minha. E aí eu comecei simultaneamente no balé e no jazz com 6 anos e fiz mais 6 anos, então até aos 12 anos de idade eu fiz aí e parei, me arrependo até hoje de ter parado. Mas tu fez aonde? Eu fiz no Sesc. No Sesc mesmo? No Sesc. É Madureira? Isso. Tinha balé e jazz ali? Ô, Michel, não me expõe muito aqui, não. Deixa eu. Não é o bairro, não. Pode falar o bairro, não. No Rio de Janeiro. Em algum lugar do Rio de Janeiro. Mãe, já que você falou, é isso, tá? Não vou negar minhas raízes, ok, tá bom? Mas é lá mesmo, e eu sempre pedia pra ir pra uma outra escola, porque tinha uma escola no Valqueire, que era uma das principais escolas, que inclusive minha mãe passou por essa escola, que eu queria muito estar lá, porque era uma escola assim que puxava muito, que levava você, que alavancava a sua carreira mesmo, sabe? Só que a minha mãe na época... Era muito cara a escola, né? E a minha mãe falou assim, não sei, porque é muito caro, não sei o que, e acabou não me... Escola? Fala o nome. É a Corpus. Corpus. Foi a mesma que a Isabel dançou? A Isabel dançou uma... Possivelmente. A Isabel com certeza conhece, mas é a Corpus. Desculpa, eu não falei o nome antes porque realmente me deu um branco. Mas era as principais bailarinas vinham de lá. Eu tinha o sonho de estudar lá. Porque eu achava que onde eu fazia balé, eu já... Como é que eu posso dizer? Eu não me sentia mais estimulada, eu não me sentia mais desafiada, vamos dizer assim. Então, e aí ao mesmo tempo eu tive a minha primeira lesão no tornozelo, descendo a escada do Sesc. Eu estava ensaiando para uma apresentação que ia acontecer, sei lá, na semana seguinte. Eu tive uma lesão no tornozelo, aí tive que ficar em casa de recuperação. Aí voltei pro balé, pouco tempo depois eu tive uma mesma lesão no mesmo tornozelo, né? Não estava forte o suficiente. Enfim, isso aconteceu 3 vezes. E aí, por conta de toda hora eu estar tendo esse afastamento do balé, eu me senti no mesmo tornozelo. Eu não estava, talvez, dando o tempo necessário pro meu corpo me recuperar. E eu já tava na sapatilha de ponta e tal, então forçava bastante, né? Então eu me senti desmotivada por esse tempo, toda hora afastada, eu não me sentia mais ali parte, porque eu vivia ali, sabe? Eu vivia todos os dias, todas as horas ensaiando, eu tinha 300 mil coreografias, e toda hora esse afastamento de um mês e pouco, eu me senti, não me senti pertencente ali mais, isso me desmotivou. E aí do mesmo jeito que me deu assim, quero fazer balé, me deu também, quero parar, não quero mais. E aí eu lembro que a minha mãe até ficou insistindo bastante, falou assim, tem certeza, que já fazia 6 anos, né? Tem certeza? Eu falei, tenho certeza, não quero mais, não aguento mais, não me sinto mais ali, e parei. E aí parei e nunca mais fiz nada de dança. Eu entrei para uma escola também, acho que sim, escola de estudo, né? Não de dança, que me desafiava muito, que puxava bastante. E aí eu comecei a me envolver em outros projetos. Eu era muito focada nos estudos, depois eu comecei no teatro, depois eu me envolvi com a música, eu comecei a participar comecei a me envolver, fazer parte de um coral. Mais tarde, assim, próximo de eu começar a dançar de novo, eu
fazia parte de uma banda, que eu cantava em casamento, em evento e tal. Aí, eu tô falando, e eu pensando que era só os campeonatos que ela ganhava aqui, tipo, de lambada. Só isso que eu pensava. Mas ninguém sabe desse meu lado, porque quando eu falo, canta aí. Não vou cantar, Canta gente, aí, desculpa. Canta aí. Aproveita que tá com o microfone. Não. Inclusive, eu não sei se a câmera vai pegar, é por isso que eu fiz essa tatuagem aqui, essa clave de sol. Porque eu segurava no microfone e essa clave de sol ficava aparente. Enfim. E aí foi próximo de eu começar na dança de novo. Meu primeiro contato com a dança novamente, que já não foi mais na dança solo, foi dança de salão, foi com 18 anos. Então, calma, vamos chegar nessa parte. Tá. Deixa eu te perguntar, a sua mãe não tem mais vontade de dançar? A minha mãe ama dança, né? E por que ela não voltou ainda? Só que ela não... enfim, ao longo desses anos ela voltou... Dá o telefone. Vou ligar pra ela aqui agora e falo, não, vem cá. Qual o nome dela? Silvia, olha só, a Ana Paula falou que você, né, dá uma dança e por que você não voltou ainda? Ao longo desses anos ela fez algumas aulas e tal, mas sempre mais como hobby, como alguma coisa que faz bem pra ela mesmo, mas não profissionalmente mais. Não, porque dá pra voltar, né? Dá sempre, né? Isso aí. Vai, pode continuar, desculpa. Posso continuar? Eu tava com essa pergunta presa que eu falei, por que ela não... Não, pode interromper, se não interromper eu vou embora. Então vai embora, agora não, continua aqui. Eu vou e o limite vai ser a idade que eu tenho hoje. Aí, mas esse lance do balé, você ficou 6 anos lá. Eu fiquei 6 anos no balé e fiquei 6 anos também parada na dança. 6 anos do balé, 6 Não anos só parada na dança, parada na atividade física, porque eu não fazia mais nada de atividade física, nada. Com 16 anos eu tentei entrar na academia, né, porque ficou aquela modinha de... Eu sempre fui muito magra, né, eu falei, não, vou entrar na academia, mas nunca rolou, não. Nunca gostou. Não. Mas esse ano vai. Esse ano vai. Quem me conhece sabe que eu falo essa frase todo dezembro e janeiro. Mas eu tenho fé que um ano vai de verdade. Show. Aí veio a dança de salão na sua vida. E aí veio a dança de salão na minha vida através da minha amiga, o nome dela é Dani. Inclusive foi a amiga que a gente tinha a tatuagem junta, porque a gente era a cantora da banda, as cantoras femininas da banda, né? E a gente fez a tatuagem juntas. E ela que começou, na verdade, numa escola, eu não lembro o nome da escola agora, mas era uma escola lá em Jacarepaguá, que era onde ela tinha aula com a Letícia, de dança de salão. E aí tava chegando mais pra perto do final do ano e eles queriam fazer uma apresentação de final de ano da escola, só que a turma de dança de salão era, assim, a maioria das pessoas eram mais velhas, né? Então o pessoal não tava muito afim de se apresentar, sabe? Gostava de ir lá, fazer as aulas, etc, como exercício, mas... não queria muito se apresentar. A galera quer curtir ali. Então tava com falta de casal, assim, pra poder fazer a apresentação. E aí ela me mandou uma mensagem, não tá afim não, ela sabia que eu gostava, né? Por que você não vem? A gente tá precisando. Bem, na época eu namorava. E aí ela falou assim, traz o... Não vou falar o nome, né? Mas... Não pode dar ibope, não dá ibope. Não dá ibope. Mas não é ninguém que vocês conheçam, porque não é da dança. Traz o fulano. Traz o amado. Falecido. E ele era da música, inclusive. E aí ele também era mais despojado, assim. Então sabia que ele também ia topar, não ia ter problema nenhum em dançar, se apresentar e tal. E aí ele veio comigo, aí eu entrei pra academia, comecei lá a pagar mensalidadezinha só pra me apresentar. Aquelas, né? Chega no final do ano, não sabe nada, só pra pegar a coreografia e fazer pose. Faz simulado e passa. Mas a intenção, obviamente, depois da apresentação, era continuar fazendo aula, né? Mas enfim, entrei por causa disso, e aí foi aí que eu conheci a Letícia. E aí a gente ficou, acho que isso foi o quê? Outubro de 2014, algo assim. E aí a gente ficou ensaiando pra apresentação de final de ano. E aí como eu comecei a ficar amiga dela no Facebook, né, da Letícia, ela começou a divulgar uma audição. Ela dançava com o Léo nessa época? Ela dançava com o Léo nessa época, eles não tinham competido, eles não tinham nada. Nessa academia que eu fazia aula, ela dava aula sozinha, dança de salão. E aí ela tinha uma outra academia também em Jacarepaguá, que aí ela dava aula com o Léo. Eu acho que ela ia, na verdade. Ela ia começar uma turma com o Léo. E aí ela tava fazendo a divulgação da audição, né? Com um flyerzinho tudo bonitinho. E aí quem passasse na audição ia ter aula de dança de salão, ia ter aula de zouk. Eu lembro que era segunda, quarta e sexta, de 7 às 10 da noite. Eu falei, caraca, bom negócio, hein? De graça, eu vou ficar tipo segunda 3 horas dançando, quarta 3 horas dançando, sexta 3 horas dançando. E aí eu fui lá. E aí eu fui lá, era uma sexta-feira, não lembro a data exatamente. E aí eu fui lá sozinha, cheia de vergonha, Michel. Cheia de vergonha, porque nesses lugares que eu não conheço ninguém, eu não gosto de ir sozinha, mas não tinha ninguém pra ir comigo. Tentei arrastar umas amigas, mas não funcionou muito não. E aí fui sozinha, assim, entrei numa sala, Michel, lotada de gente, eu não conhecia ninguém. A Letícia não estaria lá, eu lembro que ela tava lá na terra dela, lá em Belém.
Acho que é Se não me Maranhão. engano. Acho que Não, Maranhão, Maranhão Grande, não. amor. Ela tava lá visitando a família, ela falou, não vou estar lá, mas o meu parceiro vai estar lá, ele vai estar fazendo a audição. Não conheci o Léo, cheguei lá, falei, meu Deus, quem é esse Léo? Quem são essas pessoas? Mas enfim, fui pra audição. E aí conheci o Léo. Aí a gente... Aí começou ali, né? Porque depois da audição a gente sentou numa rodinha, o Léo bateu um papo com a galera. Opa, caramba, né? Falou a beça. Fez a reunião dele. Falou a beça e tal, e ele tava com as nossas fichas na mão, né? Que a gente, antes de entrar na audição, a gente preenchia uma ficha, nosso nome, nossos dados e tal, e tinha um pouco de uma pergunta tipo, como é que você enxerga a dança? Você quer levar profissionalmente ou não? Coisas do tipo, sabe? E eu não pensava em levar profissionalmente, mas quando eu vi ali no papel, eu falei assim, eu acho que eu vou falar que eu quero sim. Vai que, né? Eu não tinha nenhuma pretensão, na época eu fazia faculdade de enfermagem e não pensava em levar a dança como profissão de jeito nenhum. Era só, tipo, eu tava feliz de poder voltar com a dança como hobby, assim como eu fazia antes. E aí, ele tava com nossas fichas na mão e tal, e aí eu tava lá tímida, e aí ele teve uma hora que ele falou assim, quem é Ana Paula Gomes Ferreira? Ih, nesse tom aí? Não, só falou assim, quem é Ana Paula Gomes Ferreira? Tipo assim, meio curioso, assim, sabe? Aí eu, puta, pode falar pra ela? Não sei. Pode, fica à vontade. Aí eu levantei a mão assim, no meio da galera, assim, super tímida. Aí ele, pô, caraca, que legal, teu nome é igual ao meu, cara. E pra quem não sabe, nosso nome é exatamente igual, porque ele é Gomes, eu também sou Gomes. Algumas pessoas acham que eu sou Gomes por causa dele, e algumas pessoas acham que a gente só tem o Gomes em comum, mas o nosso nome inteiro Caraca, mano. é igual. Então, meu nome é Ana Paula, o nome dele é Leonardo. Meu sobrenome é Gomes Ferreira, o sobrenome dele é Ferreira Gomes. E é esse o nosso nome. Entendeu? Então, nosso nome é exatamente igual, só... Resumindo, já tava casado. Só ao contrário. E aí, por isso chamou a atenção dele, obviamente, né? E aí ele falou assim, caraca... Mas ele não explicou essa história toda na hora. Ele só falou, caraca, seu nome é igual ao meu. Aí eu... Bacana. E aí foi isso. Esse foi o primeiro contato. Aí, eu acho que isso foi... uma sexta-feira. Na segunda-feira, ele já ligou pra galera, falando, você passou. E aí, eu recebi a ligação, a tão aguardada ligação. Suspense, né? Deu aquele suspense. Tipo, puta... Vou ver e te ligo. Deixa eu avaliar aqui durante o final de semana. Nossa, na segunda-feira eu tava super nervosa. Eu falei assim, eu preciso receber essa ligação. E aí, recebi a ligação, fiquei super feliz. Aí eu comecei, né, sendo bolsista. A gente tinha aula de dança de salão e de zouk. Se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente tinha aula de lambada. Mas eles chamavam de zouk. Mas era mais lambada, que eu me lembro. E aí durou pouco, porque ele logo teve uma proposta pra poder ir pra Argentina, ficar um tempinho lá, e ele teve que abandonar a turma. Só que nesse meio tempo onde eu tava sendo bolsista na turma, também foi um tempo que a Letícia tava pra se mudar, foi o período que ela se mudou pra Argentina, também não vou entrar em detalhes que eu não quero expor a vida pessoal de ninguém. Mas enfim, ela tava pra se mudar, etc. E aí o Léo me convidou pra fazer uns treinos, vamos dizer assim... como é que fala? Extracurricular, né? Fora do horário da aula. E aí eu aceitei, tava super envolvida no negócio da dança, sempre, assim, eu sempre quero aprender tudo que eu posso, entendeu? Então se eu tô ali, se você quiser me dar mais informação, ficar mais tempo comigo, eu vou ficar ali. Então eu estudava de manhã, as aulas eram à noite, então eu tinha tarde, né? Então eu comecei a fazer uns treinos individuais, assim, e foi assim que a gente foi construindo uma parceria meio informal. E ao mesmo tempo, né, começou o envolvimento, o relacionamento e tal. E aí depois ele foi pra Argentina. Aí eu falei, beleza, te espero aqui, né? Mentira, eu esperei nada. Uma semana depois eu tava indo pra lá. Que isso, cara? Ele viajou 2 dias depois do meu aniversário. E eu falei, de boa, eu te espero aqui e tal. E aí passou uma semana. E aí ele me ligou, ele falou assim, pô, tô com saudade e tal. Eu falei assim, pô, também tô. Aí ele falou assim, então, falei com a mulher aqui, que foi quem levou ele pra lá, né, organizadora. E aí ele falou assim, eu falei com ela aqui sobre você vir e ela achou uma boa. Aí eu falei assim, como assim, sobre eu ir? Aí ela falou, não, o que você acha de você vir? Aí eu, louca, né, falei, eu acho bacana. Deixa eu ver aqui, o que eu... Deixa eu ver aqui se eu... tem nada não dá pra ir. Deixa eu ver aqui. A faculdade... Não, deixa a faculdade pra lá. Não tem problema, eu posso voltar a qualquer momento. E isso se passaram 7 anos, eu nunca voltei. Mas... E aí eu realmente falei assim, bacana. Tipo, me deu um estalo assim, que eu não tinha pensado em ir pra lá. Eu realmente tava na vibe do te espero aqui. E aí eu falei, beleza, simbora.
E aí eu falei com meu pai, porque meu pai na época pagava a minha faculdade. Mas assim, esses treinos que vocês faziam já era lambada? Vocês já treinavam? Era lambada. Eu não sabia o que era azul, o que era lambada, se tinha diferença, se não tinha, o que era... Eu não sabia de nada. Se me falar, você tá dançando tchá-tchá-tchá, eu falei, tá bom, beleza, entendeu? Porque eu não sabia de nada, eu só dançava, mas já era lambada. E aí foi isso, eu falei com meu pai, porque ele tava pagando a minha faculdade, eu precisava, né, falar com ele. E também porque ele seria a pessoa que pagaria a minha passagem pra Argentina. Então eu tinha que falar com ele. E aí eu conversei com ele falou assim, é isso que você quer? Teu pai também é um anjo, mano. Ele é. Ele é muito. Quebra tudo. Não, com certeza. Ele me apoia muito. Acho que a qualquer momento eu falo com a minha avó, o quê? Tá maluca? Entra pro seu quarto agora. A minha avó também é assim. Se eu falar, vó, quero fazer isso aqui, pô, acho que vai dar certo, ela topa também as paradas. Porque meu pai é muito da vibe do eu quero que você faça o que você tem vontade de fazer. E eu acho que acho que nessa conversa, inclusive, ele me falou que isso veio de que quando ele era mais novo, meu avô agora tá aposentado, né? Mas ele tinha um escritório de advocacia e ele queria que meu pai desse seguimento às coisas dele, né? E aí meu pai começou a trabalhar no escritório, tipo, com 14 anos, assim. Aí quando ele tava com 18, ele queria fazer outra coisa da vida, ele queria fazer uma outra faculdade, mas ele se viu naquele, tipo, e agora? O que eu faço, né? Tô aqui, não quero decepcionar meu pai, essas coisas assim. Então ele fez faculdade de advocacia, continuou trabalhando no escritório e trabalha até hoje. Então, assim, ele me falou que é muito importante ter alguém que te dê a liberdade de escolha e que acredite no que você quer. Em vez de impor, seja pelo motivo que for, né? Eu quero que eu faça isso porque dá mais dinheiro. Ou então, eu quero que você faça aquilo porque o que eu quero. É só porque quer, né? Exatamente. Muita gente faz aquilo que o pai, porque eu quero que meu filho seja isso. Exatamente. Então... E aí, por causa disso, ele não queria fazer a mesma coisa comigo. Ele falou assim, não, continua na faculdade porque vai ser melhor pra você. Entendeu? Ele viu que eu queria e ele falou assim, você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Eu falei assim, olha, eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Porque isso foi em abril, eu comecei nas turmas, tipo... A gente começou em dezembro, teve um período de férias, eu retornei meio que em janeiro, fevereiro. Então, assim, eu tava pouquíssimos meses dançando. E eu não pensava em levar como uma profissão. Então, eu não sabia se era isso que eu queria pra minha vida. Eu sabia que naquele momento eu queria ir pra Argentina viver essa experiência. Se eu ia voltar um mês depois e não ia ter dado certo, ou se eu ia voltar daqui a um ano, eu não sabia. Então, eu deixei isso claro pra ele. Eu falei assim, olha, não tenho certeza. Eu quero ir. Tô com fogo pra ir. Mas, se vai dar certo ou não sei. Mas ele decidiu acreditar mesmo assim. Aí eu fui, tranquei minha faculdade. Ele pagou minha passagem. Tipo, 2 dias depois eu tava indo pra Argentina. Caramba. No dia seguinte, só passei na casa da minha mãe. Falei, mãe, tô indo. Ela quer? Eu nunca tinha viajado pra fora. Eu viajei sozinha, porque eu já estava lá. Então, peguei um avião sozinha. Enfim, essa experiência doida. Mas e assim, aí... é uma das coisas, às vezes, que... É uma decisãozinha que muda tudo, né? É uma decisãozinha que, tipo, vou... E assim, eu penso da forma, beleza, se foi e voltou, o que ia mudar na tua vida? Às vezes as pessoas não pensam assim, o que vai mudar se eu for e voltar? Nada, não ia mudar nada. No máximo tu ia perder, sei lá, um período da faculdade e acabou. Então, mas não, aí tu foi e mudou tua vida toda. Eu sempre penso assim, cara, eu acho que a gente tem que se jogar... E eu sempre penso, se não der certo, o que a gente faz? Né? Qual é o que a gente faz? Volta do ponto que partiu? Ou tem um risco de não conseguir voltar do ponto que partiu? Principalmente se tem como você simplesmente voltar de onde você parou, beleza, a não ser que você seja uma pessoa muito do tipo assim, não posso perder tempo, porque se eu for não valei de nada, eu vou ter perdido tempo. Mas assim, eu comecei a faculdade assim que eu fiz 18 anos, então se eu perdesse um período ou tal, eu ainda ia me formar nova, entendeu? Sim. Então... Enfim, eu era também louca, então eu fui. Era não, continua. Melhorei muito. Inclusive, eu tô tentando voltar com as minhas doses de loucura que faz falta. Que às vezes eu tô muito racional, tô muito chata. Preciso voltar com meu lado aventureira. Mas... E aí eu fui, era pra ele passar um mês lá. A gente acabou passando 2 meses. Eu vivia a dança intensamente, porque ele dava aula tipo de manhã até a noite. Particular, grupal... Era, tipo assim, 8, 10 horas por dia, eu tava ali fazendo as aulas que ele tava dando, né? E praticando, e dançando, tudo isso lambada. Lambada. E a gente, desde quando a gente voltou, eu voltei, na verdade, porque meu pai ia se casar. Em junho de 2015. Por isso que a gente voltou.
E aí, então a gente continuou treinando. Eu já não tava mais na faculdade, já não fazia mais nada, só treinar. Treinar pra quê? Não sei também, porque eu não tinha plano nenhum. Eu só tava ali, aprendendo, e assim foi meu ano de 2015 inteiro. Você lá era Buenos Aires? Era. Buenos Aires, mas você ajudava ele nas aulas? Como bolsista, professora, não sei? Assim, oficialmente não, porque quem eu era na fila do pão, né? Mas sempre que ele precisava e tal, queria, né, que eu participasse como demonstrar ali, né, o que era pra ser demonstrado, sim. Mas não oficialmente, não ganhando dinheiro, não tendo aquele posto, aquele cargo, né? Mas eu chegava a ajudar, sim. E acaba que eu aprendi muito, né? Porque eu vivi isso, eu vivi 2 meses isso de manhã até a noite, tipo, de domingo a domingo. Então... a maturidade, você ganhou maturidade estando lá. Eu sempre falo isso, né? As pessoas, às vezes, o lance de maturidade é pra tudo, né? E eu falo que, às vezes, a intensidade... Tem 2 formas de ganhar maturidade, né? É tempo e intensidade. Porque se tu pega uma pessoa que vivencia aquilo ali de uma forma muito intensa mesmo, a maturidade ela vem muito rápido mesmo. Por isso que tu chegou ganhando vários campeonatos. Porque assim, você já vinha de um histórico, né, de balé, de danças clássicas, onde você já tinha um amadurecimento do corpo. Então, quando você chegou ali de novo na dança, tudo aquilo volta, aquela memória, né, fica guardadinha lá e isso tudo com certeza favoreceu para que você aprendesse mais rápido e você, fora a imersão que você teve, tem quanto tempo? 6 meses que vocês ficaram lá? Não, a gente ficou lá 2 meses. 2 meses, aí? Mas quando a gente retornou, continua a mesma intensidade, só que não era mais lá, era aqui. Então, 2 meses. Vamos lá, se tu fizesse isso daí todo dia, botar 5 horas por dia, pô. Lá, nesses 2 meses que você tá falando? Não, sim, lá era tipo 8 horas por dia. Aí, 8 horas por dia. 8 horas por dia, 10 horas por dia, e era festa, baile e tudo, tipo, várias vezes na semana. E cheio de gente boa lá também, né? Cheio de gente boa. O pessoal fala que lá é um dos polos, né? Da lambada e tal. Então foi bem intenso. Foi o começo da intensidade, né? Porque quando eu voltei também foi bem intenso, só não dava tanta aula aqui e nem... E quando vocês começaram a dar aula juntos, vocês já voltaram e começaram a dar aula por aqui? Não. Em 2015 a gente ficou basicamente treinando. O Léo também, eu vi que ele se abdicou bastante do trabalho pra poder focar em mim, sabe? Pra poder me treinar. E porque tava sem parceira, ao mesmo tempo ele não queria fazer parceria com outra pessoa. Mas ao mesmo tempo ele também não podia dar aula comigo, porque eu não podia, né, dar aula, assim. Não é que não podia. Assim, eu acho que sempre rola aquele julgamento, né? Essa menina chegou agora e tal. Mas era a realidade. Sim, mas é o que eu falei. A intensidade com que você viveu, o amadurecimento e questão de conhecimento que você pegou... Cara, eu acho que assim, para dar aula não é questão de tempo, é questão de, cara, o quanto você sabe daquilo ali, o quanto você pode passar de informação. Porque tem muita gente que chega antes, né, tipo, com pouco tempo e já tá dando aula. Mas aí entra aquilo, tem gente também que chega, nem estuda e já quer dar aula. Eu acho que é aquela coisa, né, do tipo assim, precisa de experiência para começar, mas também se não começar, como é que adquire experiência, né? Sim. Então, eu acho que de certa forma, eu penso muito nisso, porque eu me coloco nesse lugar quando eu vejo pessoas, principalmente profissionais, assim, mais renomados e que tem bastante tempo e que tem uma trajetória enorme, eu entendo o lado deles, tipo assim, poxa, mas fulano dando aula, fulano começou agora e tal, mas ao mesmo tempo tem que ter espaço pra quem tá começando agora, tanto espaço pra performance, pra show, pra etc, quanto pra aula também, porque é assim que a gente ganha experiência, não é só estando fazendo aula e observando alguém dar aula, você precisa se jogar, você precisa errar, você precisa correr ali o risco e ver quais as situações pra você crescer. E eu me coloco nessa situação porque foi essa minha situação, sabe? Eu não me senti criticada pelas pessoas, pelo menos não na minha frente. Se foi pelas minhas costas, eu não tomei conhecimento. Mas eu não me senti criticada. Mas eu tinha também esse senso, tipo assim, cara, eu não posso dar aula, sabe? Porque eu poderia até saber bastante pela minha intensidade, mas como tudo aconteceu muito rápido pra mim, eu não tive tempo de assimilar. Então, às vezes, o meu corpo sabia dançar, mas eu não conseguia explicar pra você ou explicar pra outra pessoa o que eu tava fazendo. Porque era completamente intuitivo, era completamente
de corpo mesmo, não era de mente. Então eu também não sinto que eu tinha como dar aula porque eu não sabia explicar pra você como eu fazia isso aqui. Entendeu? Porque eu tava só vivendo na prática, assim, o meu corpo. Então tem também esse delay do entender o que você faz pra você poder conseguir ajudar a outra pessoa. Sim. Você se sentia ali como uma dançarina, você se sentia como uma professora. Mas existe um estudo, né, que falam de como você realmente aprende. E falam que 80% do que você aprende é você tentando ensinar para os outros, né? Então é aquilo, eu acho que eu sinto muito isso também. Porque eu via muito isso antigamente. Eu lembro alguma vez, eu fui pro Samba Maníacos e eu via muito isso. A galera que dançava muito, mas a aula não era tão boa. Mas tu via que a pessoa tava tentando expressar aquilo, o que ela fazia, mas era difícil. Até porque quando tu dança, tu não sente aquilo ali, tipo, como eu faço. Né? E também entra muito questão de estilo. Pô, eu faço de um estilo, mas será que esse estilo é o fundamento que tem que ser feito ou não é? Né? Então eu também via muito isso. A galera fica naquela de tipo, vou tentar ensinar, já sei dançar e vou tentar ensinar agora. Mas eu acho que sim, hoje em dia a galera tem estudado bastante para dar aula também. Eu vejo muitas aulas legais. Mas é o que você falou, tem que continuar estudando também. A galera às vezes para de estudar, né? Tem. Aí já era. Nem se tu souber dar uma aula boa, parar de estudar já era. Eu acho que é eterno, né? Até hoje eu me vejo assim, às vezes eu tenho que dar uma aula assim super avançada ou passar um movimento ou um conceito que assim, eu nunca tive oportunidade de passar por ser muito complexo, né? Então não é qualquer congresso ou qualquer aula que você chega e pode dar aquilo, aí eu me pego assim, caraca, eu não sei como explicar isso, porque isso é tão complexo e eu nunca ensinei isso, eu não tenho o hábito de ensinar isso, que eu preciso parar, pensar, me estudar e ver como é que eu posso te ajudar, né? Porque é aprender pra sempre. E foi complicado porque ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? Eu tenho medo de começar. Sabe? Então eu sempre, aquele negócio tipo, eu acho que eu não tô pronto ainda, por isso eu não vou começar. Não vou fazer porque eu não tô pronto. Mas a gente nunca tá pronto, né? Sim. E é difícil a gente se sentir pronto, pelo menos pra mim. É muito difícil se sentir pronto pra poder começar. Então tudo que eu comecei até hoje foi toda cagada de medo. Nunca me sentindo pronta, jamais. Então eu tinha isso, mas né? Fez bem. E esse lance que você falou do conceito, às vezes é uma aula, porque às vezes é uma coisa que só você faz. Aí, às vezes, é você, por exemplo, os giros loucos que você faz. Ana, como é que eu faço esse giro? Eu sei lá, eu só faço assim. Pera, deixa eu pensar. Assim, que foi, mano? Faz assim, como é que faz pra girar? Então, é só você ficar assim paradinha que você consegue girar. Aí a pessoa, tá, mas desenvolve isso aí. Esse lance também de você falar assim, porque tem que estar pronta. Cara, é o só vai, mano. Só vai. Eu confesso que ainda é muito difícil pra mim. Eu já entendi isso no conceito, mas na prática é muito difícil. Muito, muito, muito. Porque a gente nunca se sente pronta. Mas a gente não dava muita aula. Eu lembro que a gente foi dar aula, eu como assistente, né, claro, no Congresso de Buenos Aires. A gente retornou pra Argentina lá pra outubro de 2015. E eu auxiliei o Léo numa aula. Eu não lembro nem se eu falei. Eu não lembro muito bem, mas eu tava lá. E aí a gente não deu aula mais esse ano, se eu não me engano. E aí a gente competiu em dezembro, né? De dezembro pra janeiro a gente foi competir. E aí depois da competição, quando a gente foi pra nossa primeira turnê, que a gente ficou conhecido por causa da competição, foi que eu comecei a dar aula no Só Vai mesmo, né? E lá fora, em inglês, sim, né? Caramba, vamos chegar nessa Vamos parte. chegar aí, porque eu não cheguei nem na parte do campeonato ainda. Esse campeonato que você fez foi o Brazuca. O Brazuca foi o primeiro ano que o Brazuca fez o evento deles, né? Esse ano eles acabaram de fazer o terceiro. Isso foi 2016. 2015 para 2016, que eles começam bem no ano novo, né? Eles começam dia 31 e vai até 6 de janeiro. Então, o Berg sempre fez todos os anos, justo no meu ano, eles resolveram dar uma pausa, o Brazuca resolveu entrar, e aí então esse foi meu primeiro campeonato, o Brazuca, 2015, 2016. Cara, foi doido porque esse ano de 2015, eu tava treinando sem pretensão, né? Eu não tinha planos nenhum. Resumindo, 2015 foi intenso. Foi intenso, eu tava só treinando, eu falei assim, deixa eu aprender isso aqui o máximo que eu conseguir. Eu não sei até quando essa pessoa que, o Léo no caso, né? Vai continuar fazendo essa caridade de me ensinar de graça, sim, dando tudo de si, dando todos os ensinamentos, então deixa eu ir lá.
E aí eu não tinha pretensão nenhuma, não tinha planos. Ele tinha planos com a minha pessoa, só que ele não me avisou. Ele me avisou, tipo assim, faltava 1 mês e meio pro campeonato. Ele me perguntou, o que você acha da gente competir? Ele me explicou, né? Quer dizer, eu já sabia desse campeonato porque ele no ano passado, no ano de 14 pra 15, ele já tinha competido com a Letícia. Então eu sabia, assim, a dimensão do campeonato. E aí ele falou assim, o que você acha da gente competir? Aí eu falei assim, você tá doido, né? Falei, não tem condição nenhuma de competir, não tô pronta, acabei de começar a dançar, então a gente pode tentar ano que vem, daqui a um ano, ano de 2016, a gente se prepara bem, a gente passa o ano inteiro se preparando, e aí a gente vai pro final do ano e tal. Aí ele falou assim, mas eu quero muito ir, eu acho que vai ser bom pra gente vai conseguir crescer nesse processo, etc. Eu não tava nem preocupada em ganhar ou perder, porque na minha cabeça eu não ia ganhar, claro, né? E aí, ao mesmo tempo, depois eu pensei assim, cara, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu não devo nada a ninguém, eu acabei de começar, então é óbvio que se eu ficar no último lugar, eu tô no lugar que eu deveria estar, porque eu não carrego esse peso, sabe, de ter que conquistar alguma coisa nesse campeonato. Eu tô ali, vou botar minha cara, e como ele falou, né, vai servir de experiência. Aí eu, na verdade, isso junto com eu ver o quanto ele queria competir, e eu não tinha nada a perder, eu falei assim, então eu vou, porque não me custa nada. Então a gente ali naquele último mês, a gente começou a focar assim, em campeonato, aí começava a treinar, né, música lenta, música rápida, né, começar já a treinar nesse formato, fazer figurino nas pressas, etc. Fomos lá para Porto Seguro em dezembro. E aí a gente participou do campeonato e aí a gente ganhou. Assim, né? E aí eu não E aí a gente ganhou. Ai, meu Deus. Quando eu lembro, eu tava em cima do palco, quando anunciaram, eu botei a mão na boca assim, eu falei, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Sério, tipo, sabe quando você não espera? Você não espera. Eu queria entrar ali, fazer o que eu tinha me proposto a fazer, o que eu ensaiei pra fazer. Eu não conhecia muitos outros profissionais, mas eu competi com profissionais assim, que já tinham ganho, profissionais que estavam há muito tempo. Eu lembro que Felipe Lira tava, Bruna Casaquevic tava. O que mais tava? Não vou conseguir lembrar agora. Mas assim, enfim. Nem eu. Eu lembro que eu vi os campeonatos, eu vi os vídeos. Eu lembro que eu te conheci nesse vídeo do campeonato. Então, tinha muita gente importante, sabe? E que eu sabia que era importante e eu sabia da minha posição. Eu não tinha nenhuma pretensão, sabe? Eu tenho que ganhar deles, ou então me sentir intimidada por eles. Eu não ficava nervosa de assistir os outros. Se os outros mandavam bem, se mandavam mal. Bem light mesmo. Eu tava bem light porque eu tava sem expectativa. Será? O que fosse será. Eu literalmente só queria entrar naquela pista e fazer o que a gente se propôs a fazer. O que a gente saiu do Rio de Janeiro querendo fazer. Entendeu? E o Léo também nunca botou esse peso em mim, do tipo assim, a gente precisa ganhar, ou não sei o quê. Ele também tava assim, Tava zen, tava pelo menos era o que ele passava. Ele foi na montanha um pouquinho. Então essa época ele não era tão zen ainda. Mas ele não botou esse peso em mim, eu acho que isso ajudou também, né? Porque se ele tivesse ficado na tensão ali, ia ser mais difícil. Mas aí a gente foi, são 3 etapas de improviso, intercalando os dias, se eu não me engano é tipo dia... sei lá, primeiro, 3 e 5, alguma coisa assim. E preliminar, semifinal e final. E aí a gente ganhou e eu fiquei assim, tá, beleza. E agora? Como é que foi a emoção de estar em Porto Seguro? Porque assim, eu fui agora ao Brazuca, né? A emoção de estar em Porto Seguro no Brazuca pra mim foi magnífica. Tu tinha noção, assim, que ali era um evento foda? Cara, não. Sério, eu vivi muito tempo até a minha chave cair do que era tudo. De quem que eram as pessoas, o que cada lugar representava, o que era a dança, o que era o passado, o que era o presente, o que era o futuro. Eu não sabia nada. Quer dizer, eu sabia. O Léo sempre me fez muita questão de me situar das coisas, mas é o que eu falei, o tempo de cair a ficha, de você entender realmente o que é, eu não sabia. Eu sabia, tá, tô em Porto Seguro, é um lugar importante, acontece isso, acontece aquilo, aquelas coisas. Mas eu não... Básico, né? O básico, mas eu não tinha aquela sensação, nossa, eu tô aqui, meu Deus. Não sei, eu tava vivendo em outro mundo, porque eu não tava assimilando. Eu tava ali achando que eu tava de férias, igual, sei lá, fui pra Mangaratiba. E aí eu não tava assimilando. Só no outro ano que eu fui de novo e realmente eu já tava mais integrada, tudo e tal. Eu tava mais com noção das coisas, mas esse ano eu não tava.
Não tava. E aí, a partir desse campeonato que nossos vídeos, né, começaram a rodar, a galera lá de fora, principalmente da Europa, começou a ver a gente. Aí, quando a gente tava no Brazuca, ainda começou mensagem, né, convite pra gente poder ir, convite pra gente ir. E esse ano a gente tinha sido chamado pra poder participar da Companhia do Brazuca, que era uma companhia que também rodava o mundo. Sim, tá ligado. Apresentando um espetáculo com 25 coreografias. Tinha samba, forró, lambada, zouk, afro, tudo que você imaginar. E aí a gente ficou algum tempo ali, a gente ficou 2 meses no total, depois que passou o congresso a gente ficou tendo aula, a gente foi ensaiando show, a gente fez show lá em Porto Seguro, das 25 coreografias, o espetáculo inteiro e tal. E aí depois em fevereiro a gente voltou pro Rio, porque em fevereiro mesmo, no final do ano, a gente já ia começar a nossa turnê. E aí a gente ficou 4 meses fora e foi aí que começou. Aí daí até 2000 e... Essa turnê foi com o Brazuca ou já pra Não, aí já eu e ele e eu e Deus, né? Segurando na mão de Deus sempre. E aí foi aí que a gente começou, deu uma entrada assim, foi as primeiras vezes que a gente foi pra fora, nos países que a gente vai até hoje, turnê o tempo inteiro. A gente ia 3, 4 meses, voltava pro Brasil e ficava 3 meses. Ia mais 3 meses, voltava, ficava 3 meses. E assim foi até... Não, tô pulando parte, né, eu acho. Eu tive outro campeonato, o Berk, que foi mais o mesmo modelo, né, de 16 para 17. Aí a gente ganhou de novo. Eu não tava nervosa. E essa primeira turnê, você, como é que foi com o inglês lá? Que também foi só vai, né? O só vai. Eu sabia o básico, assim. De escola, verbo to be. O básico. Olha, não zoou, tá? Porque eu sabia. Ué, era o básico, mas o básico... Porque comigo foi horrível. Comigo foi horrível. Até hoje não é bom. Mas assim, Michel, para. Eu sabia o básico, mas o básico eu sabia era... Verbo to be. Gramaticalmente falando correto, vamos dizer assim. A pronúncia eu não sei. Mas eu sabia. E eu... O Léo já falava? Não. Que hoje ele é o poliglota, né? Ele sabe tudo, aí ele fala umas palavras, aí eu... O que significa isso? Aí não sei, tô inventando pra ver se cola. O telefone, que ele pegava o telefone. Hello, my friend! Ele não tem vergonha nenhuma, né? Porque ele não tem de vergonha, eu tenho de vergonha. Então ficava naquela coisa, tipo, ele não tem vergonha, mas ele não sabia nada. Eu sabia o básico, o que ia permitir a gente viver. Sobreviver, né? Viver não. Sobreviver lá. Sobreviver. Só que tinha vergonha. E aí, então ele toda hora ficava me perguntando coisa, na aula eu ficava sussurrando pra ele, aí ele, né, tornava isso, fazia ser um alto-falante, e assim ele foi aprendendo comigo, ele foi aprendendo com a experiência de estar lá, eu fui aprendendo cada vez mais, e pelo fato de ser obrigado a falar, eu fui perdendo a vergonha aos poucos, bem aos poucos. E aí foi isso, mas eu sabia o básico. Eu lembro que a gente foi pra nossa primeira turnê, nossa primeira parada foi Londres. E depois do congresso, a gente voltou do baile tarde, né? A gente tinha, tipo, sei lá, 1 hora pra poder dormir antes de pegar o próximo voo. E a gente tava sem ter como carregar o celular, porque a tomada lá é diferente, a gente não sabia de nada, inocente. Então a gente tava com o celular desligado o final de semana inteiro. Não tinha como carregar, não tinha como se despertar pra gente acordar. E aí, no telefone lá no hotel, o hotel era um hotel super bom, e aí a gente acionou o pedido pra eles acordarem a gente, porque tem um serviço assim, no telefone, não sei se você já viu, não. Você pode acionar um serviço de despertador, olha, fulano, me acorda a tal hora. Assim a gente fez. Eles não acordaram a gente, e a gente perdeu o voo. E aí o Léo achou isso um absurdo, ele falou assim, eu vou lá reclamar. Nossa senhora. Eu vou lá reclamar que isso é um absurdo, porque um hotel desse, porque isso não se faz, porque eles vão pagar pelo meu voo, eles vão pagar pelo meu voo. Eu falei assim... Eu lembro quando a gente tava no hotel que não tinha o ferro de passar, que ele ficou puto. Ele ficou, como esse hotel não tem ferro de passar? Cara, ele foi lá reclamar e eu fui lá com ele. Intérprete. Chegou lá, ele... puto da vida, ele só sabia falar "This is not good, this is not good", e aí ficava assim, tipo, mas ele não tinha palavra pra falar, entendeu? Léo, para, eu também não sei reclamar, eu também não sei reclamar em inglês, eu não sei reclamar em inglês, vamos esquecer essa história e vamos só tentar focar na solução, por favor. Ele, não, porque isso é um absurdo. This is not... Eu falei, Léo, você não vai conseguir expressar toda a sua frustração. A próxima onda a gente tenta.
Cara, você me lembrou lá na Rússia, o maluco falou que não falava inglês o driver lá. E ele falando com o cara português mesmo, que o maluco entendendo nada olhando pra cara Falava dele. inglês, falava português e o cara, olha, eu não entendo inglês. Aí ele, it's okay, no worries. E aí falando. Papo com o cara ali. E eu, Leonardo, dá pra você ficar quieto que ele já falou que não entende, você tá falando com a parede. Caraca, que difícil entender. E como é que resolveu o lance lá do hotel? Cara, aí era o nosso primeiro trabalho, né? Dinheiro pra quê, né? Não tinha. Ainda mais pra comprar um voo assim em cima da hora, enfim, tive que ligar pra minha família. Que vergonha. Mano. Então, deu ruim. Expliquei a situação e aí uma tia minha me deu uma força e aí a gente comprou o voo pro próximo trabalho que a gente tinha que ir e ficou tudo bem. Mas o inglês foi isso. Mas depois foi só melhorando com a experiência, né? E aí, hoje eu sei mais do que o verbo to be. Hoje foi moradora de Seattle, mano. Até o Miguel fala. Até o Miguel fala inglês, pô. E aí veio o segundo evento, Bergs. Veio o segundo evento, Berg, e aí isso foi mesmo período também, né, dezembro, janeiro, 2016, 2017, aí a gente foi de novo. Aí já tem uma pressão, né, porque eu já tinha ganhado uma vez. Aí eu falei, que bosta, agora eu sou obrigada a ganhar de novo. Agora Questão de honra. Mas ao mesmo tempo assim, eu tenho um lado muito meu muito competitivo, mas eu sou competitiva a partir do momento que eu estou numa competição. Eu não sou competitiva do tipo, qualquer competiçãozinha que eu vejo e falo, meu Deus, eu preciso participar, me segura, senão eu não vou lá. Não, eu fico tranquilamente sem participar. Mas se eu tô lá, eu tenho que ganhar. E aí a gente tentou e tal, e aí eu lembro que foi um ano, não sei se eu posso falar isso, mas vou falar. Foi um ano que eu lembro e a gente sentiu, assim, que queriam sabotar a gente, sabe? Tinha uma galera que não tava feliz de que a gente tinha ganhado o Brazuca, não tava feliz de que a gente tava competindo de novo e que não ia ficar nem um pouco feliz se a gente ganhasse de novo. Galera da lambada. Tu foi lá e ganhou. Fui lá e ganhei. Eu falei, I'm sorry. Ai, gente, não posso brincar assim, porque quem não conhece acha que eu sou assim. Mas, então, assim, a pressão foi grande. Eu lembro que não me deixei afetar muito. Eu tava assim, tipo, tá, eles não querem que eu ganhe, beleza. Mas se for pra eu ganhar, I'm sorry. Não, I'm sorry, baby. Não, mas se eu não ganhar, ok. Se eu ganhar, desculpa, mas eu só queria que fosse justo, né? Se eu soubesse que teve uma fraude, alguma coisa assim, eu ia ficar bem chateada, porque o justo... This is not good. Eu queria justiça, mas assim, a música foi péssima, foi com uma música completamente diferente. Principalmente na final, né? Que a de final é individual, então você não tá dançando a mesma. Não tem outros casais dançando a mesma música que você. Então no final a música foi sem noção. Quando a gente competia assim, na mesma bateria com outros casais, as pessoas faziam questão de, tipo assim, torcer pra fulaninho. Eu tô falando fulaninho porque eu não lembro o nome mesmo, tá? Mas assim, uma pessoa que as pessoas nem conheciam direito do que torcer pra gente, sabe? Tipo, fazer torcida e, tipo, fazer questão de, tipo assim, eu vou ignorar vocês, eu não vou torcer pra vocês, eu não vou gritar por vocês. E a gente ali, né, mantendo a energia e tal, sorrindo como se a torcida do Flamengo estivesse gritando o nosso nome. Mas eu sinto que isso não me afetou, não, porque é aquilo. Eu tava ali pra fazer o que eu tinha proposto fazer. Se estavam torcendo, se não estavam, se estavam gritando meu nome, se não estavam, se estavam fazendo uhul, se estavam fazendo eu não tava me importando. E aí, fizemos o que a gente teve que fazer e ganhamos. I'm sorry, não. E aí foi isso. Aí, claro, né, consolida, fiquei feliz, tipo assim, pô, tá, que bom, né, tipo, ganhei uma vez, vim aqui pra poder fazer a mesma coisa, consegui, esse dever, essa sensação de dever cumprido, né, e isso ajuda cada vez mais, porque essa foi a nossa porta de entrada no mercado. É claro que as pessoas enxergavam muita gente, né, como competidor, como performer e tal. Mas toda vez que a gente ia para uma turnê, a gente mostrava o nosso trabalho e em congresso a gente dava aula. Então a gente tinha também que construir nosso nome e fazer nossa imagem quanto professores, porque eu acho que ninguém vai para uma turnê só, não nesse meio, nesse mercado, né, em outras danças e tal, assim, só para fazer show, né? Você pode até ser chamado pelo show, né? Mas você vai dar uma aula no congresso, porque você está num festival, você está num congresso, então você vai dar pelo menos uma aula.
Então, assim, isso reforçou, né, as pessoas a validarem, porque tinha muito essa questão da sabotagem e de torcer o nariz e de, tipo assim, quem são eles? Principalmente eu, tipo assim, quem é você que chegou agora e... Esse segundo ano vocês já deram aula no congresso do Bergs ou do Brazuca? Chegou a dar aula no Bergs? Brazuca vocês deram aula? No Brazuca, quando a gente competiu, a gente deu aula junto com o Gilson. O Gilson tava, na época, ele deu aula com a Maria, que é uma profissional da Argentina. E aí eles estavam com parceria na época. Eu não lembro se foi oficial ou se foi um convite do Gilson pra gente já estar ali. Então a gente deu uma aula nós 4 juntos. Eu lembro que eu dei uma ajuda pro Renato Dias, que ele deu uma aula de lombada 3 e tal. No Berg, esse ano, a gente não deu aula. Não, a gente deu aula, não deu. Ai, gente, não lembro. Eu acho que dei aula, porque eu ganhei a camisa do congresso, então eu dei aula. Isso. Aí foi isso, dei aula no Berg, sim. Maneira, galera, que tá aqui. Fica em visibilidade também, porque é top, mano. Os vídeos também estão de lá, são top. Eu lembro do vídeo Brazuca de vocês. Foi do ano passado? Eu lembro se foi do ano passado. Que já era nesse lugar que é agora. Ah, tá, tipo vídeo de demo, né? Que você tá falando? Demo, eu lembro, foi nosso último ano no Brazuca, foi 19, 20, foi aquele antes da pandemia. Que já foi nesse lugar, foi Brazuca 2, onde foi esse Brazuca 3 agora. Pô, o lugar lá é top demais. Isso. Maneirão. Show de bola. Aí, terceiro campeonato. Aí o terceiro campeonato foi 6 meses depois. Foi o Brasil Latin Open, que foi em junho. Que foi em São Paulo, né? Quem organiza, eu vou falar porque tem gente que não sabe. Que organiza o Rafael Acarini, né? Os trilhões de campeões. Top da salsa. 8 vezes campeões de salsa, mundiais de salsa, que organizavam esse Brasil Latin Open. E aí o modelo era o seguinte: esse ano era o primeiro ano que ia ter a categoria azul, que tinha bachata, sertanejo, salsa. Não sei mais qual que tinha. Um modelo diferente do que vocês participavam também. Modelo completamente diferente. Primeiro, não era improviso, era coreografia, né? E os outros eram só coreografias e tinham mais etapas. Então, você tinha chances de ir se classificando. Nesse daí era só coreografia. Um dia se apresenta, deu bom, deu, não deu, tchau. Então, foi um modelo diferente. E aí, todo ano que eles inseriam uma categoria nova, um estilo de dança novo, as pessoas não tinham oportunidade de se inscrever. Eles convidavam os casais. Ah, tá. Entendeu? Então, eles selecionaram 12 casais do Brasil que eles consideravam, sei lá, os mais fortes, os melhores, os mais conhecidos, enfim, não sei, que eles consideravam que eram os 12 casais de Zouk, de todo o Brasil, São Paulo, Rio. E aí, a gente foi um deles, e aí a gente foi fazer coreografia. Foi muito desafiador. Assim, a gente era acostumado com coreografia, porque a gente também já começou a fazer coreografia para nossa primeira turnê, tipo, no começo de 2016, então a gente estava acostumado. Mas foi um desafio porque a gente não achava música de jeito nenhum. A gente não achava música. A gente não achava aquela música que a gente falava, essa, sabe? E enquanto a gente não achava a música que a gente falasse, essa, a gente não pegou qualquer uma pra fazer. A gente ficou. Cara, a gente foi achar música, se eu não me engano, abril. E o campeonato era em junho, sendo que as pessoas já tinham sido convidadas, tipo, em janeiro e já estavam se preparando, sabe? Né? E aí a gente achou a música em abril. Eu lembro o dia que o Léo me mandou uma mensagem no WhatsApp, ele tava na academia. É Shape of You, não foi? Shape of You, era um remix do Shape of You. A gente já tinha ouvido a música original, obviamente, mas não chamou atenção. Mas era um remix já pronto, tipo assim, a gente não mexeu. Pra não falar que não mexeu, a gente praticamente não mexeu, a gente mudou só o final. Que a gente adicionou uma frase no final. E tinha que só pra ter um impacto melhor. Tinha tempo limite e tal. A gente, se não me engano, a gente cortou a música. Porque a música era maior, mas então a gente cortou, a gente adicionou uma frasezinha no final, que era uma frase que ele já falava no meio da música, só porque a gente achou que ia dar um final mais como a gente queria dar. Mas praticamente a gente não mexeu, a gente não botou efeito especial nenhum, a música o remix já tava pronto. E a gente achou porque o Léo tava lá malhando lindo e belo na academia. E aí ele ouviu na rádio da academia. Caraca, velho. E às vezes assim, eu tinha a coreografia também que eu fiz com a Társila, que a gente tava comendo um hambúrguer. Eu falei, caraca, isso daí dá pra dançar. Isso daí é da Zouk, hein? Vai dar pra... e aí ele achou essa música, ele falou assim, caraca, peguei um remix aqui na academia, muito maneiro e tal. Aí eu falei, beleza. Aí ele chegou em casa e me mostrou, aí eu comprei a ideia. Ele falou assim, simbora. Eu comprei a ideia também que eu tava começando a ficar desesperada, eu confesso. Essa daí. Você, olha, você amou? Então só vamos, meu amor, porque a gente não tem muito tempo.
A gente montou a coreografia, tipo, muito rápido. Tipo, 2 semanas a gente montou a coreografia. E aí a gente quis fazer uma estreia dela antes, só pra gente poder se acostumar com a coreografia e sentir também qual seria a reação do público. A gente fez uma apresentação lá no Incrível Zouk. Eu não lembro se eu tava nesse. Não sei também se você tava. Mas foi lá no Incrível Zouk, foi a época que voltou, então tava tendo uns bailezinhos e tal. Não lembro se foi um dia especial, mas a gente foi se apresentar. Só que uma semana antes, eu lembro, eu tava no SEDAC. Eu tava ensaiando a coreografia no SEDAC. E eu fraturei meu dedo da mão, numa pegada. E aí eu fiquei com praticamente a minha mão, assim, inútil, porque eu botei um ferro no meu dedo, se eu não me engano. Eu não lembro se foi o direito ou o esquerdo. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei não lembro. Minha memória tá muito ruim mesmo, tá? Eu tinha memória, depois que eu tive filho, a memória foi embora. Então é tudo, não tenho certeza, não lembro, se não me falha a memória. Mas tá contando muita coisa. Mas tem coisa, detalhe que eu não lembro. Tipo, não sei se foi o dedo da mão direita ou da mão esquerda, mas isso não importa. Mas eu tava com um ferro, né, que era pra imobilizar, e aí eles não imobilizaram só um dedo, eles imobilizaram, aí passavam uma faixa aqui, que juntava o meu dedão e não sei o que, então assim, deixou a minha mão bem assim, inútil mesmo. Né? Só que era uma coreografia puta rápida, giro e pegar, não sei o que, tipo, a mão não podia falhar, você tinha que pegar e, né, na posição certa, na pressão certa, na energia certa, então aquilo ali me destabilizou muito, que eu virei e falei assim, Léo, não vai ter como a gente competir, é muito risco, a mão pode falhar, a mão pode soltar, pode, sei lá, eu tava com umas teorias dessas, sabe? Eu fiquei muito... É realmente um risco, né, cara? Porque tinha acabado de fraturar e não tinha muito tempo. Não, foi na semana que a gente ia pro campeonato, foi a semana que eu fraturei, porque a gente tava ensaiando, tipo, super pesado. E aí eu realmente quis já arregar. Porque assim, eu prefiro desistir do que fazer feio, do que... É claro que a gente como dançarino sempre tem um risco, né? Não tem jeito. Mas eu tenho esse medo aí. E aí ele não deixou eu desistir. Ele falou assim, não vai desistir. Eu lembro que ele me contou uma história da Robertinha. Se eu não me engano, não sei se foi uma apresentação ou um campeonato, que ela tinha fraturado o pé, alguma coisa assim, que ela dançou com o pé enfaixado, ela mal conseguia pisar no chão. Não sei se foi o dedo ou se foi o pé, ela contou uma história. Ele contou essa história de que ela fez, ela conseguiu. E, então você vai conseguir também. Eu lembro dessa história que me marcou. E aí eu decidi arriscar mesmo assim. Tem risco de dar ruim, tem risco de dar bom. Vamos lá, né? Já estamos aqui. E aí eu lembro, a gente viajou pra São Paulo, bem cedinho, sexta-feira bem cedinho. Não dormimos de quinta pra sexta. Ansiedade, fazendo mala, etc. Chegamos em São Paulo, a gente foi direto pra passagem de palco, tipo 8 da manhã. E a gente ia dançar na sexta-feira à noite. Fomos pra São Paulo fazendo passagem de palco. Foi um horror a passagem de palco. Tipo, nada saiu. Nada. Tipo assim, porque a gente tava... Sabe quando o prazo tá, tipo assim, cara, vai dar ruim, entendeu? A gente pegou uma música tarde, a gente não ensaiou o suficiente pro nível de complexidade da coreografia. A gente foi na cara, coragem, na raça, sei lá o que foi. E aí a passagem de palco foi péssima. Péssima. Então a gente, assim, a nossa última vez que a gente passou a coreografia foi com aquela sensação de... Vai dar ruim. Deu merda e vai dar merda de novo, né? Porque se deu aqui, porque não vai dar na hora que vai ser nervosismo e não sei o que, etc. Então a gente ficou bem mal, assim. E aí a gente foi pro hotel, a gente deu uma descansadinha e tal, e aí de noite foi pra competição. Então, assim, eu lembro... Eu tinha muita dificuldade, nos ensaios eu tinha dificuldade não com as movimentações, mas pela música ser muito rápida. E às vezes eu não conseguia, por fôlego mesmo, chegar até o final da coreografia. Sério. Tipo, tinha vezes que eu chegava, tinha vezes que eu não chegava. E eu não sabia se na hora da competição eu ia chegar ou não. Claro que eu sabia do tipo assim, não posso parar, não posso falar assim, pô galera, deu, cansei. É o dia, é a hora. Mas eu tava com medo. Eu tinha a possibilidade de dar ruim por algum motivo. Por vários motivos, na verdade. Então eu lembro que eu tava pra entrar assim, o Léo ficou meditando 1 hora antes do... A gente tava numa sala enorme, assim, tipo, sei lá, a gente tinha 80 competidores, porque todas as pessoas se arrumavam e se aqueciam na mesma sala, dos dançarinos de todas as danças. E aí o Léo se arrumou, tipo, muito cedo. Ele ficou 1 hora com um figurino, com um fone de ouvido, sentado no canto da sala, assim. Juro. E tu lá?
Assim, e eu me maquiando, e eu zoando, aí eu lembro que a Bruna Casaqui veio e falou assim, bota mais brilho, bota umas pedras, não sei o que, aí eu fui botando, porque eu gosto de me distrair, assim, sabe? Eu não gosto de ficar focando muito nisso, pra poder não ficar nervosa, aí eu fui me distraindo, mas aí quando eu tô, tipo assim, pronta, e tô ali no corredor, na coxia, ou sei lá, tipo, pronta pra entrar, eu nem fala comigo, eu tô ali concentrada, mas esse tempo antes eu gosto de dar uma descontraída, fingir que nada tá acontecendo. Dá uma relaxada, né, cara? Não ficar tem aquela tensão, ainda mais porque sabia que não tinha saído. Exato. Mas eu tinha uma pegada que eu fazia com a Társila. Você conhece a Társila? Aham. Eu fazia com a Társila uma pegada que no ensaio não saía nenhuma vez. A gente nem treinava mais a pegada. Chegava a hora da pegada, a gente parava. Em todos os shows, a pegada saía. Sério? Era aquela força do vai, né? Era a pegada que eu pegava, ela passava por trás aqui assim, subia, eu fazia uma panqueca invertida com ela. Cara, ela nunca no ensaio ela não chegava no ombro, não conseguia botar a perna. Aí teve uma hora que a gente falou, cara, vai dar certo no show. Sempre deu certo. Confia na mão de Deus e vai, gente, isso é péssimo, viu? Essa coragem, essa fé que a gente desenvolve é boa, mas é ruim. Era foda, cara. Mas e aí chegou o grande hora, na hora. E aí chegou a grande hora. Eu lembro, cara. Aí dá tudo, né? Vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, né? Dá vontade de tudo, aquele nervosismo. E aí eu lembro que o Paulo e a Luísa tinham acabado de dançar, então a galera tava, tipo, gritando o nome deles. Aí eu só tinha na mente o seguinte, Deus. É sério, eu tô falando isso, mas eu falava mesmo. Eu olhava pro céu, fechava minha mão e falava, Deus, eu só quero conseguir chegar na pose final. Eu só quero ter fôlego pra conseguir chegar na pose final. Tá naquele cambrê, fechar meu olho e falar, consegui. O que vai acontecer dali pra frente, eu não sei, eu não quero saber. Eu só quero concluir, de novo, né, aquilo, né? Eu só quero concluir minha missão. E aí a gente entrou no palco. Aí tinha uma faixa enorme do Paulo e da Luísa. Galera de São Paulo, né, e tal. E aí tinha, o Rafael até tava lá. Rafael, Isabel, aí tipo tinha 5 pessoas do Rio. Vai, Léo Ian! Eu lembro desse dia, se eu não me engano, eu estava em Porto Alegre dando aula esse dia, por isso que eu não fui. Que foi uma galerinha do Rio competir também, não foi? Foi a Isadora e o Thiago. Foi o Paulinho e a Michelle. Foi o Paulinho e a Michelle? Acho Paulinho que e Carol, foi Paulinho e Carol que competiram. Eu lembro que eles falaram, pô, vamos pra São Paulo. Pô, não vou estar aqui. E aí... Então, assim, mas de novo, eu tô contando essas histórias porque é engraçado, mas eu não, na hora essas coisas não me abalam mesmo, porque eu acho que eu fico tão focada em outras coisas que, Sim. Não sei se tem 5, 10, 1 milhão de pessoas torcendo por mim, eu tenho que ir lá fazer igual, né? E aí, cara, quando começou a música, eu só falei, só vamos. E aí dei meu melhor naquele dia, cara, quando eu cheguei na pose final, eu fechei meu olho, eu dei um sorriso, meu olho encheu d'água, do tipo assim, obrigada Deus, eu consegui chegar nessa bendita pose, viva, sã e salva, meu dedo tá aqui no lugar ainda, e quem puder ter a chance de ver esse vídeo de novo, vai perceber que uma das minhas mãos eu tava com uma linha completamente estranha, porque eu não tinha delicadeza, né, era um negocinho enrolado e um ferro, então toda vez que eu fazia assim, aí ficava um negócio meio estranho. Muita gente nem percebeu, mas depois que eu falo, as pessoas percebem. E aí, chegamos no final... Aí, a competição tava passando ao vivo, né? Então, a galera, os competidores da outra sala, que era a sala de preparação, tava assistindo. Cara, quando a gente saiu, tipo, veio muita gente falar com a gente... Vocês já ganharam, foi muito foda, não sei o que, vocês já ganharam. E eu odeio esse negócio de já ganhou e ninguém sabe se ganhou ou não ganhou, aí cria expectativa. Eu gosto de ser realista, gente. Eu falo assim, gente... Espero o resultado. Assim, gente, eu não quero... entrar nessa onda, fiz minha missão, tô feliz, entendeu? Independente de resultado. E aí depois realmente veio o pronunciamento, né? O resultado, e a gente ganhou. E eu fiquei muito feliz, porque foi um sentimento de superação. Desafio, realmente, ali, né? Foi. E aí a gente foi julgado por pessoas super importantes, né? Não que a gente não tenha sido julgado antes de pessoas importantes, mas eram mais pessoas... do meio mesmo, do nosso meio. Diferente do que vocês estavam acostumados lá em Porto Seguro. A gente foi julgado pela Renata, pelo Felipe Mirra,
pelo casal Karen e Ricardo da salsa, que quem Eita. sabe quem são, não preciso Nossa dispensar Senhora. explicações. Se você não sabe, só vê um vídeo, eu não preciso falar nada. Tá? Bota aí, cara, Ricardo. vocês veem. E Gabriel e Letícia, que é um casal de bachata também, tão famoso quanto Karen e Ricardo, Karine e Rafael na salsa. Também só veem o vídeo que vocês vão saber. Então, assim, e eu lembro que antes de anunciarem que quem ganhou, eles tinham falado que tinha um casal que tinha recebido, o único casal dos 80, foram 80 casais, de todas as categorias. O único casal que tinha ganhado 10 da Karen e do Ricardo. Aí eu falei, caraca, que foda, meu Deus. Sabe, essas coisas você não pensa que é com você, entendeu? Quer dizer, não quem pensa que nem eu, né? Tem gente que se acha, né? Então, fala assim, porra, sou eu. Mas sabe quando nem passa pela cabeça? Eu nem pensei, tipo, nossa, será que sou eu? Não, é tipo assim, caraca, que sonho, que foda, nossa, parabéns pra esse casal. E aí, quando anunciou que a gente ganhou, e depois a gente foi falar com eles, e eles falaram que foi a gente, que eles tinham dado 10. Nossa, enfim, muita coisa. Depois a gente teve a oportunidade de conversar com eles falaram um pouquinho mais do que eles acharam, né? Pontos fortes, pontos fracos, que a gente pode melhorar, etc. Então, assim, é toda a experiência, né? Ganhar é super legal, óbvio. Mas é toda a experiência de um campeonato que me fez crescer muito. Fora as portas que se abrem, né? A quantidade de portas que se abriram para viagens internacionais. Foi essa coreografia que vocês foram para a Austrália, não foi? Exatamente. A Eu gente lembro tava que o Alisson falou que viu a coreografia de vocês, falou, não, caraca, quero essa pessoa. Exatamente. Esse Nesse Austrália. congresso, no dia seguinte, ele mandou uma mensagem pra gente. A gente não conhecia ele, a gente nunca tinha ido pra Austrália. E ele mandou uma mensagem pra gente por causa dessa coreografia. E várias portas se abriram, principalmente porque foi um campeonato que carregava o nome de Zouk, né? Os outros carregava Zouk lambada, a gente sabe que é mais lambada do que Zouk, por ser em Porto Seguro e etc e tal. Então foi um campeonato literalmente de Zouk, em onde a gente tinha que fazer uma coreografia de Zouk. Claro que a lambada tá sempre no nosso corpo, não tem jeito. Mas, então, assim, as pessoas começaram a enxergar mais, tipo, olha, eles também são um casal de Zouk, ou eles podem ser, né, um casal de Zouk e tal. Então, também abriu outras portas de gente que só olhava pra gente como aquele clichê, entendeu? Foi o trabalho que a gente sempre fez, e a partir desse momento a gente começou a fazer um trabalho diferente, a gente começou a estudar mais o Zouk. O Léo veio do Zouk, né? Eu só encontrei ele num momento em que ele tava mais lambada, mas ele veio da companhia da Renata, ele veio da escola da Renata. Então ele tinha o Zouk, ele sabia o Zouk. Mas eu sempre vi ali, vocês já mesclavam o Zouk e a lambada ali. Já tinha esse... Até 2017, não. Assim, pelo menos não até o início de 2017. Depois desse campeonato, que também fez a gente estudar mais o Zouk, porque a gente tinha que colocar movimentações, mais corpo de Zouk. Apesar de que você vê o vídeo, principalmente eu, não tenho muito corpo de Zouk, não. Eu tava muito lombada. Mas foi o início de um estudo, e o início também da nossa dedicação foi assim, vamos entrar mais pra esse mercado, acho que pode dar certo. Foi uma coisa bem natural, não foi algo pensado, sabe? Mas foi uma coisa que, por causa da coreografia, levou a gente a estudar mais Zouk, que levou a gente a se interessar por esse mundo, e a gente começou a mesclar, porque a gente também não queria abandonar a lambada. Nem tem como, né? Eu acho que quando você fica muito imersivo numa coisa, você aprende a técnica e tem o seu corpo, não tem como você simplesmente ignorar, né? Então o caminho natural foi a mescla e tal, e outras pessoas que não olhavam tanto pra gente, ou porque não gostavam, ou porque não eram muito familiarizados com a lambada, começou a olhar também por conta do Zouk. Então esse campeonato foi em junho. No segundo semestre de 2017 a gente fez uma outra turnê, muito mais desse mundo do Zouk aí. Já tava englobando vocês ali também. Exatamente. Sempre abraçaram a gente, na verdade, até porque agora tá começando a ter mais e mais eventos de lambada, mas a maioria dos eventos são de Zouk, e naquela época mais ainda. Então a gente ia dar aula de lambada, mas a gente ia pra congresso de Zouk, entendeu? Então a galera do Zouk sempre abraçou a gente, mesmo antes da gente se chamar de Zouk, ou dançar Zouk, ou sei lá, provar qualquer coisa pra ninguém. Isso a gente não tem do que reclamar, sempre abraçaram a gente. Então a gente foi pra essa turnê no segundo semestre de 2017, e aí a gente voltou no começo de outubro pro Brasil, e eu descobri que tava grávida. Eita, aí entrou o Miguelzinho. Entrou. Tipo, começo do auge, né? Podemos dizer assim, quando a gente tava se sentindo, que a gente tava, tipo assim, né? Começando, tipo, a gente tava vindo numa crescente, e aí eu descobri que tava grávida. Putz, foi... Você quer falar alguma coisa pra eu dar uma respirada? Na verdade, eu queria entender
A gente já conversou sobre isso, não sei se você lembra, acho que foi lá em Brno, eu te perguntei isso. Eu queria entender de onde vem a força de continuar trabalhando e ter um filho. Porque, cara, eu não conseguiria não. Consegue sim, Michel. Porque, ainda mais no ritmo que vocês estavam trabalhando, né? Não é só questão de trabalhar, é o ritmo. Uhum. Porque, por exemplo, se tu pegar outros casais que... Por exemplo, tanto o Rafael e a Isabel agora tiveram a Julie e tal... Mas o Rafael já não estava no mesmo ritmo de viagem que nem vocês estavam. O Rafael já estava mais, estava no SEDAC e tudo mais. Até tiveram algumas viagens, né, deles fora, mas não era que nem vocês que passavam meses e meses. E acredito ter sido bem complicado isso aí. De onde tirou essa força? Cara, foi um choque muito grande pra mim, porque muita gente me pergunta, é até bom responder, muita gente pergunta, tem gente que acha que a gente planejou, Miguel. Cara, eu tinha 21 anos na época. E eu não julgo, mas eu acho que a maioria das meninas dessa idade, começando uma carreira promissora e tal, iriam planejar um filho a essa altura do campeonato. Literalmente, a essa altura do campeonato. Então não foi planejado, foi super surprise. Era pra ser, né? Nessa que eu acredito, acho que tudo que acontece na nossa vida é pra ser, então é importante a gente aceitar o que a gente passa, né? E aí, mas eu demorei bastante pra poder aceitar. Eu demorei muitos meses pra poder aceitar que aquela era a minha realidade. Eu não tinha medo de ficar com barriga zoada, o corpo estranho, ou qualquer outro, ou dinheiro. Eu não tinha nenhum desses medos. O meu único medo era o meu trabalho. Eu tinha na minha cabeça de que eu ia parar de dançar, ou que ia ser completamente diferente, que eu nunca ia viver aquelas coisas que eu tava vivendo até então e tal. Claro que é diferente, mas não, eu exagerava muito na minha cabeça, sabe? Sim, com certeza. Tinha aquela ideia literalmente de que... Você tava começando a viver um sonho que, tava virando realidade. Sim. Já era realidade, na verdade, você já estava na realidade. Então eu tinha aquela mente mesmo de que você vai ter o filho, morreu pra você, acabou na Paula, entendeu? Viveu até aqui? Ótimo, porque de agora em diante você não vai viver mais. Então eu falei assim, caraca, não, pelo amor de Deus. Então eu fiquei numa negação muito grande, mas eu também tenho um esclarecimento, tinha um esclarecimento racional e um esclarecimento da minha religião também, que não faria bem. Nem pra mim, nem pro meu bebê, eu ficar nessa negação. Então eu ficava lutando pra mim, lutando comigo mesma pra poder sair dessa negação e aceitar, porque eu também não tinha muito o que fazer, e era isso. Então foi difícil aceitar. E eu passei por essa gravidez, eu trabalhei a gravidez inteira, eu fui pra uma turnê, fiz o show no Rio, né? Esse show que você começou o podcast falando do sapatinho, foi quando a gente anunciou. Eu já tava com 4 meses de gravidez, ia fazer 4 meses de gravidez quando a gente anunciou. Não, e com a coreografia top, pica da galáxia. E foi estreia dela também, da coreografia. Foi estreia no Rio Congress 2018. E foi difícil também, porque nos meus primeiros meses de gravidez eu passava muito mal. Mas bota mal nisso, sério. Eu botava pra fora, tipo assim, umas 10 vezes por dia. E eu não conseguia comer nada, porque eu comia tudo, me enjoava. Eu comia, botava pra fora. Eu bebia uma água, botava pra fora. Eu ficava sentada no sofá, botava pra fora. Então, essa era a minha vida. Assim, eu passava muito mal. Então, assim, nem pensar em ensaiar. Eu não conseguia, não porque eu não tinha disposição física, mas era cansativo. Sabe, eu vivia pra passar mal. Era praticamente isso. Então, enquanto eu passava mal, claro, o Léo me deu muita força, né? Que eu não tinha nem condição de pensar direito, mas a gente escolheu a música. A gente já foi fazendo a coreografia meio que na nossa cabeça. Nessa parte a gente quer isso, nessa parte a gente quer aquilo, aí vamos fazer assim. Porque a hora que eu me sentisse um pouquinho melhor, a gente ia ensaiar, porque a gente sabia que a gente queria estrear no Rio do Congress. Então a gente tinha um prazo, sabe? Uhum. E aí, então a gente já foi fazendo esse pré na mente. E aí, cara, quando eu me senti melhor, faltava 2 semanas pro Rio do Congress. E eu lembro que teve um dia que a gente ensaiou 9 horas seguidas a coreografia. Caralho. Nossa senhora. E era aquela coreografia punk. Aquela coreografia muito punk. E aí, mas deu certo, graças a Deus. A gente estreou a coreografia. E aí, logo em seguida, a gente saiu pra turnê. Eu tava com 4 meses de gravidez. Voltei pro Brasil com 8 meses de gravidez.
antes que todo mundo fale. Eu fiz todo o meu acompanhamento médico, né, aqui, que eu tinha minha doutora. Eu saí daqui com muita instrução da minha doutora, falando, olha, na semana de gravidez tal, você tem que fazer o exame tal. Na semana tal, você tem que fazer o exame tal. Então, eu já saí daqui também contactando todas as pessoas que eu conhecia em cada país. Tipo, eu fiz exame em Israel, fiz exame em Amsterdã, fiz exame na Espanha. Eu contactava alguém que eu sabia que tinha conhecimento médico, ou foi mãe, e falava assim, me indica um lugar bom pra fazer exame tal. E aí ia lá, pagava e fazia o exame. Então, eu tive todo o acompanhamento, sempre checando com um médico local, falando assim, olha, tudo bem eu continuar fazendo isso? Eu mostrava vídeo. Eu falava assim, olha, eu faço isso aqui. Vê se é seguro. Vê se é seguro. Vê se eu posso continuar. Pode continuar. E eu lembro que foi muito marcante. Eu fui num médico em Israel. Eu tenho o cartãozinho dele até hoje, porque ele era o presidente de obstetrícia da Europa, do Conselho da Europa. E ele trabalhava e ele era de Israel, só que ele ia pra Europa toda hora. E aí ele me deu o cartão dele e eu guardo até hoje, porque ele falou assim, olha, qualquer coisa você me liga, qualquer coisa, a qualquer momento você me liga. Fui atendida por ele, fiz ultrassom com ele e tal. E eu também, mesma coisa, eu tinha acabado de fazer uma apresentação, tipo, na noite anterior, lá em Israel, que eu girava embaixo, levantava, fazia um monte de coisa. Eu estava com 7 meses. Eu falei assim, deixa eu mostrar pro senhor... O que eu fiz ontem? O que eu fiz ontem? E você só me... Não, primeiro ele falou assim, quando ele me examinou, a gente sentou pra falar, pra conversar sobre a consulta. Aí ele, olha, ele começou assim, eu não sei o que você tá fazendo, mas só continua, porque você tá perfeita. Só continua. Eu falei assim, posso te mostrar o que eu tô fazendo? Só pra poder ter certeza se esse conselho de continua é válido. Ele pode. Aí eu mostrei um pouquinho do vídeo, que eu já começava fazendo, sei lá, várias coisas. Eu lembro qual foi o vídeo até hoje. E aí ele olhou e falou assim, tá ótimo, você tá bem? Tô ótima. Aí ele, continua. Nossa senhora, só continua. Eu falei assim, se o presidente do Conselho de Obstetrícia da Europa falou que eu posso, eu quase postei isso no Facebook. Tinha uma galera chata, né? Ficava falando? Falando que não pode fazer, porque é gravidez, vai matar o bebê, porque o bebê vai nascer assim, vai nascer assado, e não pode girar, e não pode ficar de cabeça pra baixo, e não sei o quê. E eu não sou muito de falar, principalmente em rede social, e eu sabia que eu tava sendo acompanhada, eu sabia que eu não tava sendo negligente. Sim. Então eu tava com minha consciência tranquila. E é isso, mas deu certo, eu voltei com 8 meses de gravidez, porque tem um limite pra você andar de avião, somente viagem muito longa, então voltei. Aí no último mês fiquei mais quietinha, né, porque depois já tinha rodopiado tudo e mais um pouco. Eu falei, não, no último mês eu vou ficar quietinha. E aí ele nasceu em julho de 2018. Aí nasceu o Miguel como saltitante. Salto, eu tô fazendo... Eu lembro que logo assim, quando o Miguel nasceu, vocês foram lá no SEDAC. Acho que ele tinha um mês. Tinha alguma coisa assim. E foi, caraca, eu lembro que tava com aquele fonezinho, pequenininho. Caraca, desse tamanho. Mas eu botei a sua pergunta, né, de como eu prossegui. Eu botei na minha cabeça de que eu ia fazer o que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer, e que eu não queria aceitar a realidade de que nasceu o filho, você morreu. Então eu tentei acomodar, claro que no primeiro momento a gente trabalhou muito mais no Brasil, porque eu amamentei o Miguel por muito tempo, então onde a gente ia eu levava ele, as pessoas super entendiam quando eu tinha que parar pra amamentar, quando eu não podia ir em algum baile porque não tinha ninguém pra dormir com ele, eu tinha que dormir com ele, coisas assim. Mas aí foi levando, porque não dá pra parar de trabalhar, né? Continuo, e aí em 2019 ele já tinha 1 ano e pouquinho, foi quando eu parei de amamentar ele, tive que forçar, porque ele... Se deixar, vai falar até agora. Ele tava aqui, ó. Eu tava aqui falando e ele estaria aqui. Mas tive que forçar, porque eu ia passar 2 meses fora, né? Foi quando a nossa primeira turnê, depois que o Miguel nasceu. E foi, assim, libertador. Libertador. Eu falei assim, gente, olha só, eu vou pra essa turnê, e aí eu vou fazer o que eu quiser, e aí eu vou viver. E aí, porque eu tava na mente de que eu nunca mais teria essa vida de volta. Eu achava, eu não ia viajar mais. Aquele congresso que eu amo, nunca mais eu vou. Eu achava. Então, quando eu tava me vendo ali, naquele lugar, com aquelas pessoas, dando aula e fazendo tudo... Cara, eu só decidi... Eu dei muito mais valor. Dei muito mais valor pro meu trabalho. Eu fazia tudo muito mais feliz. Eu tenho certeza que eu era muito mais simpática com as pessoas, porque aquilo ali mudou minha visão, porque eu tava literalmente vivendo como se a qualquer momento alguma coisa pudesse acontecer, aquele momento fosse o último, aquele evento fosse o último, aquela dança fosse a última, sei lá, sabe? Eu tava vivendo literalmente como se não houvesse amanhã e trabalhando como se não houvesse amanhã. Então foi uma turnê muito boa e muito, assim, revigorante pra mim mesma e
me mostrando que não acabou, né? Só é um pouco diferente, mas não acabou. Então foi muito importante. Eu chorei em vários momentos, assim, falei, ai, eu não acredito que eu tô aqui de novo. Foi sensacional. Cara. Foi a turnê que a gente se encontrou. Foi. É a nossa primeira turnê. Exatamente, viu? Caramba, maneiro. Isso daí que tá vendo, vários relatos aí do nascimento do Miguelito. Isso aí. Aí veio pandemia, vocês foram pra Bichinho. Acho que aquele lance de Bichinho foi que a gente começou a ficar mais próximo. Foi, já era próximo antes, né? Eu acho que por isso que vocês foram visitar nós. É. Mas é daquele ali que... Momento de Bichinho, pô, foi muito maneiro lá, cara. Saudade daquele lugarzinho lá. Foi muito bom, assim. Eu tenho família, né, em Bichinho, por isso que a gente foi pra lá. Bichinho fica em Minas Gerais, tá, gente? A gente tá falando super íntimo aqui de Bichinho, que as pessoas ficam... Onde fica isso? É uma cidade bem no interior, perto de Tiradentes, Minas Gerais. Então, eu tenho família lá. E aí a gente ficou em lockdown, né? E passou 2 meses, assim, e eu senti que eu tava ficando doida. Eu tava ficando doida, o Miguel era pequeno, a gente tava num apartamento, trancado. Assim, eu sei que foi a realidade de todo mundo, mas eu tava ficando doida. Também de ir, né? Tava ficando doida e eu falei assim, cara, Léo, vamos lá passar uns dias lá na casa dos meus avós, que eles têm realmente uma casa, é grande. Lá a pandemia nem tinha chegado ainda, pra vocês verem o quão interior é. Não tinha chegado a pandemia, eu falei assim, eu preciso dar um refresco. Aí fomos pra lá. E aí ficamos 6 meses lá. Então, era pra ser 1 mês e tal. Aí depois que a gente viu que a gente queria ficar lá mesmo, aí a gente alugou uma casa, na mesma rua dos meus avós, mas a gente foi pra uma casa nossa e tal. E a gente ficou lá. Cara, o primeiro caso de Covid foi aparecer em dezembro de 2020. Lá, nesse lugar. Então, o ano inteiro, que eu acho que foi 2020, foi o pior ano pra todo mundo, foi ótimo pra gente. A gente viveu num lugar que a pandemia não existia. A pandemia não existia, as pessoas iam na casa das outras, a gente andava na rua, a gente ia no mercado, a gente ia na farmácia, a gente fazia festa, a gente... Não existia. Então... Era bem interiorzinho mesmo. E foi ótimo porque a gente conseguiu, a gente não sentiu esse negócio de lockdown, né? Então a gente conseguiu viver. E quando teve o primeiro caso lá, foi coincidentemente no dia seguinte que a gente saiu de lá. E a gente saiu de lá porque as coisas aqui estavam começando a voltar ao normal. Então ia ter Rio do Congress, São Paulo, etc. Então a gente voltou porque a gente teve várias pessoas mandando mensagem, quero fazer aula particular com vocês, não sei o quê. Aí a gente encerrou a nossa vida lá em Bichinho e viemos aqui pro Rio, só nesse período mesmo foi final, se não me engano, eu vim 17 de dezembro pra cá. E aí a gente, em janeiro, teve esse congresso de São Paulo. E aí eu lembro que lá no Congresso de São Paulo, a Nina e o Matheus chamaram a gente pra ir pra Campinas. Campinas, né? Foi temporada lá. Aí eles falaram assim, cara, por que vocês não vêm dar aula lá pra nossa companhia lá do Barracão, não sei o quê? Aí a gente falou assim, cara, a gente vai, vocês estão falando sério? Porque a gente não tava morando mais em Minas, tava aquela vida do tipo assim... Acabou a pandemia, mas não acabou, a gente tá aqui de abusado, né, dançando, porque tava começando a voltar ao normal. O Miguel já tava com vocês, né? Sim, ele tava com a gente esse tempo todo. Em São Paulo ele não tava. Mas aí a gente falou assim, sério mesmo esse convite, cara? Sério? Ó, sou louca, hein? Você falar, vem, eu venho, hein? Aí eles falaram, não, é sério. Fevereiro a gente foi. E foi ótimo. Amei o período que a gente ficou em Campinas, ficou 2021 inteiro. Vocês também foram visitar a gente? Onde quer que a gente vá, vocês vão lá visitar a gente. Próximo passo eu vou lá em Seattle. Exatamente, isso que é amigo de verdade, viu? E aí foi ótimo, a gente claramente não trabalhou só com a companhia do Barracão, mas era o trabalho que a gente tinha todo sábado, a gente tinha várias aulas online ainda, que a gente continuou dando aula online e o Barracão cedia o espaço pra gente treinar, fazer o que a gente quisesse, aula online, a gente tinha as aulas presenciais particulares em Campinas e 2 dias na semana a gente ficava e dormia em São Paulo, porque a gente também tinha uma turma lá no 3D. Então, assim, foi ótimo, a gente tinha trabalho pra caramba, metade presencial, metade online, foi ótimo, a gente só saiu de lá porque a gente foi fazer uma turnê em setembro de 2021 e quando voltamos pro Brasil, pro Rio, para esses mesmos eventos de final de ano. E aí, em fevereiro de 2022, Seattle. Tá, mas a pergunta que não quer calar. Como é que foi esse lance? Vou embora. Pra onde? Vou morar em Seattle. Pra onde? Porque eu fui embora pra vários lugares. Estados Unidos. Mas é diferente você tá pelo Brasil, tá mais perto. Mas agora, cara, vou pros Estados Unidos, vou.
Foi Pô, se não der certo, eu volto, né? Aquela mesma história da Argentina tá certo. há anos atrás. Não. Então, o que acontece? Em 21. Não, no começo de 2019 veio um casal. Ah, sim. O nome deles é Casal de Dança, né? Não amoroso. Se chama Alex e Val. Eles são de Seattle. E eles vieram pro Rio para esses eventos que a gente tem aqui. E aí eles fizeram aula particular com a gente. Amaram. E eles falaram, nossa, porque eu preciso falar com o dono lá da escola, porque eles eram professores dessa escola que hoje a gente dá aula lá nos Estados Unidos. Eu preciso falar com eles, vai ser sensacional, vocês precisam ir pra lá. E a gente, assim, não é que não botava fé, mas a gente, sabe? Era uma coisa tipo, legal, bacana. Quando mandar a passagem, eu acredito. Bacana, indica a gente, vai ficar muito feliz isso aqui. Miguel tinha meses, assim, a gente dava aula particular pra eles, o Miguel tinha 6 meses, assim. E aí começou o processo. Eles realmente voltaram para os Estados Unidos e falaram com o dono da escola. Não sei o que. E tipo assim, ele não conhecia a gente. Ninguém lá conhecia a gente. E eles ficaram na pilha, tipo, não, vocês precisam ver, vocês precisam trazer eles aqui. Aí vocês vão ver o que eu tô falando, não sei o que. Ficou botando a pilha. E aí ele entrou em contato com a gente, e aí começou, né? A gente conversou bastante. Ele quis fazer várias... Não é entrevista, mas ele quis ter várias conversas com a gente pra poder conhecer a gente, porque ele não conhecia. Conhecer nosso trabalho, conhecer a gente como pessoa e tal. E aquela pressão, né? Tipo assim, pô, eu não tô numa entrevista, mas eu tô aqui pra ser aprovada, né? E isso foi um processo. E era pra gente ir pra lá no meio de 2020. A gente não foi por causa da pandemia. No começo do ano, nosso visto ficou pronto no sentido de... O advogado preparou tudo pra mandar pra imigração e foi quando tudo parou. Então, todos os processos de imigração pararam. Então, não estava sendo emitido nada, não estava sendo nenhum caso sendo analisado, parou geral. E aí, quando a vida começou a voltar um pouco mais normal em 2021, a gente retomou o contato com ele também, né? Pra poder continuar a conversar. A gente, nessa altura do campeonato, a gente já não sabia se ele ainda queria levar a gente. Porque muitas coisas mudaram, né? Na pandemia, não sabe como é que tava a situação deles também. Eu não sabia como é que tava a cidade, eu não sabia como é que tava a escola, eu não sabia se ele mudou de ideia ou não, a gente rezando pra que ele não tenha mudado de ideia. Então a gente retomou o contato, foi esquentando, assim, aí viu que ele ainda tinha interesse, ele falou que a escola ainda tava, né, tava só com aula online. E recebendo, tipo, doação dos alunos que mesmo não fazendo aula, queriam dar um suporte pra escola, uma coisa bem devagar, assim. E ele queria saber se a gente, tipo, topava ir mesmo nesse cenário. Assim, primeiro ele falou, dá um tempinho, porque a gente precisa realmente se reestruturar. Foi uma questão de poucos meses, assim. E aí ele voltou com uma firmeza maior, tipo assim, não, vamos botar o processo pra rolar de novo. Aí, ele queria, isso já era perto, final de 2021, ele queria a gente para início de 2022, então ele pagou pelo processo Express, né, se chama Premium Process, que é você paga um valor bem mais alto para você ter a resposta em 2 semanas. Caraca. Porque se você não paga isso, pode levar, tipo, até 6 meses para você ter a resposta, porque era um visto de trabalho. Ele queria mesmo. E ele falou, não, quero vocês aqui em, sei lá, se puder em janeiro, e então... lançou o visto, ele pagou pelo Premium Process e aí ficou naquela, né? Daqui a 2 semanas, no máximo, a gente recebe a resposta. E eu lembro que a gente estava na turnê da Europa, em 2021, quando eu recebi um e-mail falando que o nosso visto foi aprovado. Eu lembro que eu tava no carro, sabe o Alexis, de Paris? Ele não é nem de Paris, ele é de Montpellier. Mas lá da França. Eu tava no carro dele. Eu fui na academia Montpellier também. Eu tava no carona, no banco de trás, logo no banco da frente. Cara, eu olhei meio assim. Sabe quando você abre várias vezes e fica lendo? Só pra poder ver se tu não tá lendo errado. Eu falei, Léo, nosso vídeo foi aprovado, não sei o que. Aí a gente ficou super feliz. E aí quando voltou pro Brasil, era só arrumar a questão de documentação mesmo, né? Estampar o visto no passaporte, etc. E aí fechou. A gente ia em fevereiro, a gente foi, né? No nosso voo foi dia 4 de fevereiro de 2022. Então, janeiro foi aquele mês intenso, né? De congresso aqui no Brasil, ainda sabendo que a gente ia ficar o ano todo fora. Então, aquele ano intenso, tipo assim, vou aproveitar tudo com todo mundo, porque, meu Deus, eu vou embora. Eu lembro quando vocês pegaram o visto que a gente... Foi o dia que o carro foi rebocado. Você lembra? Foi? Não, eu lembro disso, esse negócio do carro rebocado. Michel, não spoiler. Tô contando história de sucesso, tá contando história de derrota. A gente tava na Renata, cara. Eu lembro, a gente tava no hotel, não é? Nossa senhora, velho. Deixa abaixo. Vou contar só essa história, nossa senhora. Não, são muitas. É só emoção. Isso aqui é um carrossel de emoção, não tem um dia de paz.
Ou é muito feliz, muito maneiro, ou Aí eu é lembro muito um dia que ruim. vocês foram pegar o visto. Aí Exatamente. ficou faltando do Miguel, se eu não me engano. É, foi? o Miguel a gente foi feito depois, porque a gente primeiro tinha que saber se o nosso ia sair, né? Porque não adianta dele sair e o nosso não. Falar, tchau, Miguel, você vai sozinho e você vai estruturando a cena lá até a gente chegar. E aí, é isso, a gente foi. A gente sempre vai. Como Quer é que tá dizer, sendo a sensação de morar lá? cara, eu me adaptei bem rápido. Eu sinto que eu me adaptei bem rápido. O Léo demorou um pouquinho pra adaptar, porque as pessoas são muito na delas. São muito frias, etc. Eu, normal, já sabia, né? Mas é aquele desafio de você conquistando pouco a pouco e tal. Tinha muita gente que não Vocês conhecia já a tinham gente. ido para os Estados Unidos? Não, Não. né? Primeira vez nos Estados Unidos, porque teve uma época que ficou bem perigoso ir com visto de turista, né? Várias pessoas tiveram complicações. Então a gente tinha o desejo de conquistar o mercado dos Estados Unidos, então a gente sempre ficou com muito medo de arriscar, dar ruim, a gente ficar tipo 10 anos sem poder ir lá, sabe? Então a gente sempre botou na cabeça que a gente queria ir lá quando a gente tivesse dinheiro de fazer um visto que a gente fosse lá legalmente. Graças a Deus a gente não precisou colocar dinheiro, colocaram pra gente. Mas a gente nunca tinha ido. Foi a primeira vez. Tinha uma galera que não conhecia a gente. Acontece, gente. Às vezes as pessoas falam, todo mundo conhece vocês. Não, ninguém conhece todo mundo. Não é bem assim. Depende de quem a gente tá falando, né? Mas no nosso caso... Tem gente que é popstar. E aí eu me adaptei bem rápido. Eu gostei muito, assim, eu gosto muito da organização, principalmente da cidade, né? Porque a gente fala Estados Unidos, mas Estados Unidos é igual ao Brasil. Tipo, Rio de Janeiro não é igual ao Acre. Entendeu? Manaus não é igual São Paulo. Então, assim, depende muito do estado que você tá falando. Um estado é mais legal, outro é menos legal. Um é mais quente, um é mais frio. Um é mais organizado, outro menos organizado. Umas pessoas são calorosas, outras pessoas são muito frias. Então, não dá pra generalizar. Mas no estado que a gente mora, eu gosto muito da organização, entendeu? É um estado, de certa forma, calmo, em comparação a Miami, Nova York, tipo, grandes centros, sabe? Muito parecido com São Paulo, Rio, né? Então eu gosto disso, porque a gente vive nessa agitação de estar socializando o tempo todo e estar em festa e estar com os alunos e viajar todo final de semana. Então toda vez que a gente volta pra Seattle, volta pra casa, é aquela sensação de voltei pra casa mesmo, né? Não é voltei pro agito. Então eu gosto muito, eu me adaptei muito fácil com as pessoas, com esse jeito também mais calmo das pessoas e ir ganhando a confiança das pessoas aos poucos, descobrindo quem realmente é amigo, quem não é, essas coisas assim. E eu gosto, claro, eu não sinto muita falta do Brasil em si, sabe? Tipo, sinto falta do calor, sinto falta da praia, sinto falta não do país, mas eu sinto muita falta das pessoas, Sim. Né? Dos meus amigos, da minha família. Tenho uma família muito grande, sempre cresci no meio da minha família, então eu nunca fui acostumada a estar sozinha. Comecei a estar sozinha quando eu comecei com a minha turnê, e aí você se acostuma, né? Passar a data comemorativa longe, seu aniversário longe de ninguém. Longe de todo mundo, aniversário dos seus pais, você tá longe, e coisas assim. Então, fui me acostumando. Foi um ano super bacana, de muito aprendizado, muitos desafios, muita coisa deu certo, com certeza. Não posso nem falar, não consigo nem lembrar direito das coisas que não deram errado, sério, porque as coisas boas sobressaíram, um ano de muito crescimento, mas, cara, a gente trabalhou tanto, que eu achei que eu fosse pirar, sério. Achei que eu fosse pirar. Muito congresso lá, tá tendo muita coisa. Tanto na escola também, né? Porque não é que a gente voltava pra casa e ficava de bobeira. Entendeu? Voltava pra Seattle e ficava de bobeira. Não, a gente dava aula segunda, terça, quarta, até 10 da noite. Quinta, 6 da manhã era o voo. A gente ia pra outro estado. Dava aula quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda de manhã, 6 da manhã era o voo pra Seattle. Aí dava aula em Seattle segunda, terça, quarta, quinta, voo. Era assim. Era assim, não tinha um dia... Isso foi assim até um pouco depois do meio do ano. Aí no final, já tipo, final de outubro, novembro, dezembro, foi quando a gente deu uma desacelerada. A gente começou a ter 2 finais de semana por mês. Mas antes era o tempo inteiro. E até o meio do ano a gente levava o Miguel pra tudo isso. Então, era o Miguel com a gente, voando quinta, voltando pra Seattle segunda. E era essa maratona. Então chega uma hora, cara, que o corpo, a mente, não importa o quão novo você seja, né? Porque eu sou nova. O Léo nem tanto, mas... Não, gente, brincadeira. Não, mas cansativo mesmo sendo demais. nova e tá com a saúde em dia, etc, aquele blá 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 todo... Cansativo. Tem limite. A gente aqui, pô, já fica nessa... Até o congresso aqui no Rio mesmo, que fica nesse vai e vem, a gente... Imagina, pô, avião. E direto. Avião é igual praia.
tu não faz nada, mas tu cansa. Praia, tu vai pra praia, tu senta na cadeira ali, Fica só lá. fica cansado, mano. Avião é a mesma coisa, mano. Muito. E a gente perdia 2 noites por semana, porque a gente dava aula até 10 da noite na quarta, e a gente ia arrumar a mala na madrugada. E voo 6 da manhã significa que você sai de casa 3. Então, de quarta pra quinta a gente não dormia, de domingo pra segunda a gente não dormia, porque domingo tinha o baile do evento que a gente tava, né? E então era perdendo 2 noites de sono por semana, viajando quinta e segunda e dando aula literalmente todos os dias. Então, chegou uma hora que eu falei assim, que tal a gente... Que tal a gente mudar essa rotina, porque fica insustentável, né? E quais são os próximos planos? Olha... Continuar em Seattle? Ou vai mudar, sei lá, pra Nova Zelândia? Cara, planos. Não sou boa nisso, mas... É muito, vamos ver o que vai dar. 2023 começou de uma maneira que eu não esperava. Não vou entrar em detalhes, mas foi bem surpreendente. E que deu uma chacoalhada assim nas coisas. Mas vou voltar pra Seattle, né? A gente tem nosso trabalho lá em Seattle, tudo normal, nossa casa, tá tudo do jeito que tá. Mas eu tenho alguns planos diferentes, como fazer uma rotina diferente da que eu tive em 2022, por esse motivo, né? Do cansaço, chega uma hora que você não funciona. Não adianta você se empurrar pra uma rotina que você não come, que você não dorme, que, sabe, que as coisas não funcionam muito bem. Embora. Muito, né? Eu tenho que ter mais tempo pro Miguel, coisas do tipo. Então, esse ano volto pra lá. Mas, como a vida é doida e como a gente é doido também, nada impede, sei lá, em abril. Ih, Léo e Ian estão lá na China. Caramba. Então, a gente tem nosso planejamento, mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe o que pode entrar na nossa vida. E se a gente achar que a gente tem que ir, a gente vai. Isso mesmo, tem que ir. Isso que é importante. O importante é ser feliz, estar feliz, conhecer um lugar novo. E assim, vocês são jovens, né? O Léo nem tanto, mas você e o meio. Não fala assim que as pessoas vão achar. Gente, ele é só 4 anos mais velho que eu, tá? É Ele se sente um idoso, mas eu falo, hello, você é 4 anos mais velho que eu. Ele fala, não, porque você tem tempo aberto e eu já tô chegando numa fase que eu não tenho. Leonardo, você é 4 anos mais velho que eu, tá? Calma. É isso aí, cara. Eu fico feliz, super feliz. Vocês 3 estão longe, né? Mas a gente está sempre aqui, a gente está sempre se falando, isso é super importante. Vou lá visitar vocês, vou tentar de novo meu visto pra gente visitar vocês lá também. E, cara, só segue. Eu fico super feliz mesmo que as coisas dão certo para as pessoas e elas abraçam, não fica com aquele medinho de, cara, não vai dar certo, só vai. E admiro essa coragem de pegar, de estar lá, vou levar o Miguel, vou com o Léo tem a montanha dele lá. Deve ter várias montanhas pro Léo subir, né? Tem, ele vai. Ele não tenta me chamar, mesmo sabendo que não, que mas... não dá certo, né? Eu falo, vai lá, pode ir, vai lá. Leva o Miguel, eu vou dormir. Quando eu aqui. estiver lá, já vi que eu vou ter que subir várias montanhas. Nossa senhora, que ele vai falar, não, me chamou ele comigo. Maneirão. Fala, muito bonito o lugar. Eu sei, eu vi na foto. Não preciso ir. Show de bola. Então é isso. Galera, esse foi o nosso papo com Ana Paula Gomes. Depois de 5 horas. Depois, mano, falou pra caramba, falou que tava nervosa. Mas é normal, as pessoas chegam aqui, tô nervoso, fala pra caramba. Mas foi bom aí escutar um pouquinho da sua história, né? Pra galera conhecer, todo mundo ficar ciente quem é Ana Paula Gomes. Um pouquinho, né? Porque também nunca tem como saber completamente. Não tem como computar tudo, mas é importante saber que você batalha bastante também, batalhou pra chegar onde está e batalha pra continuar tendo essa energia toda aí, né? Que tu tem pra suportar todo mundo. Léo! Vai tomar conta de todo mundo. Mas é legal. Obrigada. Então assim, volte em paz, volte lá pra sua cidade, dá um abraço no Léo por mim, dá um beijo no Miguel e a gente se vê por aí. Obrigada pelo convite, obrigada pelo apoio sempre. Foi um prazer estar aqui com você, prazer ver vocês, todo mundo aqui nessa minha passagem relâmpago pelo Brasil. Relâmpago mesmo. Foi rapidinho, deu uma estendida, né? Dei uma estendida, viu? Não reclama não. É isso aí. Show de bola, galera. Então é isso. Lembrando de curtir, tá? Seguir o canal, compartilhar o videozinho. Deixa um comentário aí pra Ana se gostou da entrevista aqui com ela. Se não gostou, não precisa falar. Se não gostou, fala que bota só um coraçãozinho. Só fala assim, bacana. Só um curtir. Nice. E é isso aí. Vamos que vamos.
Lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, sai um pô de dança novo aqui pra você no canal. Valeu? Tamo junto!